Boa noite, pessoal. A gente está dando início aqui ao curso de capacitação para conselheiros de política cultural de Florianópolis. É o segundo encontro esse. A gente já teve o primeiro encontro dia 22 de julho, que foi o tema Cultura e Desenvolvimento, com a Rosemary Carvalho e a Heloíse Delanhello. E nesse segundo encontro a gente está recebendo aqui o professor Alfredo Manevi. E a gente tem o tema aqui, Políticas Públicas, Histórico no Brasil e Administração Participativa. Então, bem-vindo a todos. De imediato, eu já passo a palavra para a minha colega de conselho, Valesca De Franceschi, que vai fazer uma fala de abertura. Boa noite a todos e a todas. Esse momento ímpar, né, no Conselho, nessa gestão de estarmos fazendo a formação, é uma formação continuada, porque apesar de levar o nome de capacitação, o nosso entendimento é que possamos continuar discutindo, pensando sobre as questões das políticas culturais e, mais ainda, ampliando esse olhar que não somente dentro das pessoas que estão como representantes no Conselho, mas como a nossa pretensão é que haja mesmo uma rotatividade no Conselho, que mais setoriais estejam participando e que mais pessoas, principalmente da sociedade civil, possam ter a compreensão, né, dos encaminhamentos, de como nós estamos organizados e como nós gostaríamos também de estar melhor, como é que eu vou falar uma palavra correta agora nesse momento político que nós estamos vivendo, mas de uma forma mais coerente, dentro daquilo que é possível na nossa demanda atual, lembrando de que nós já temos uma caminhada. Então, assim, é um presente estarmos hoje com Manevi aqui conosco, Ranulfo Alfredo Manevi de Pereira Mendes. Eu vou ler o currículo do Manevi, mas eu gostaria de salientar assim, que essa nossa temática, que é políticas públicas, histórico do Brasil e administração participativa, quando foi indicado o nome do Manevi para estar conosco numa conversa, né? Nós temos alguns conselheiros que defendem muito assim, essa parceria também com a universidade e com outras pessoas que têm a construção, como posso citar a nossa colega Zélia, do Conselho. Foi um presente porque o Manevi participou de todo um movimento nacional, esteve lá numa representatividade importantíssima no MINC, e em 2010 nós tivemos um marco, um divisor de águas, com essa discussão toda do Plano Nacional de Cultura. E o Manevi vem acompanhando todo esse processo, né, em muitos momentos diretamente como secretário de Políticas Culturais, em outros momentos não tão diretamente, mas sempre nesse movimento. Então, agradecemos muito e é um presente ter a tua participação nessa formação continuada, que esperamos que não seja somente nesse encontro pontual, mas continuando fortalecendo, né, essa parceria. Então, Manevi possui graduação em Cinema e Vídeo pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, com estágio em Sorbonne, Nouvelle Paris. Terceira, sempre sob a orientação de Ismael Xavier. Além de pesquisador, especializado em políticas culturais e realização audiovisual, é professor da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e gestor cultural público. Em 2003, ele ingressa como assessor na gestão Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, e torna-se, em 2006, secretário de Políticas Culturais, e, em 2008, secretário executivo do Ministério da Cultura, assumindo em diversas ocasiões o cargo do ministro interino da Cultura. Posteriormente, atuou também como secretário adjunto de Cultura do município de São Paulo, coordenou a implantação e assumiu como primeiro diretor-presidente da SPIS, a digitação não está, perdão, entre 2013 e 2016, como secretário executivo, e elaborou reformas administrativas, parcerias com o IBGE para a geração de indicadores culturais, trabalhando em áreas como o setor de direito autoral do Ministério. Participa também como gestor e pesquisador de inúmeras conferências nacionais e internacionais e representa o Brasil em instâncias multilaterais, produzindo também artigos publicados sobre políticas para a diversidade cultural brasileira e sobre a modernização da legislação cultural brasileira. Coordenou no Ministério da Cultura a elaboração do primeiro Plano Nacional de Cultura, a Lei 12.343 de 2010, e a elaboração na reforma da legislação de fomento à cultura,
o Procultura, projeto de lei 6.722 de 2010. Desenvolve pesquisa nos seguintes temas: cinema, cinema de autor, novela vague, Hollywood, cinema clássico, cinema moderno. E na UFSC ele leciona disciplinas, né, de cinema brasileiro, produção audiovisual, produção educativa, política cultural, entre outras, com um currículo extenso e, principalmente, por aquilo que nós falamos, né, toda a questão do teu empenho nas políticas culturais. Seja mais que bem-vindo nessa noite. Olha, eu quero agradecer muito o convite aqui do Conselho, dar boa noite a todos e a todas. Até quando esse pedaço do currículo apareceu, pedaço não, é meu currículo inteiro que está aí, né? Na verdade, eu falei, vamos colocar só um pedacinho, porque eu fico até constrangido, porque é quase minha vida profissional no detalhe. Mas tem muito a ver com o tema, então eu entendi que era importante para até me provocar a pensar essa perspectiva do que vivemos nesse momento sobre o momento que vivemos hoje, né? No contexto atual. E eu estou muito feliz de estar aqui porque acho que o que vocês vêm fazendo no Conselho, como um espaço de articulação privilegiado do debate na cidade, tudo que me chega mostra um ativismo da maior importância para a construção, nesse momento, da política cultural em Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil, né? Então, eu fiquei muito encantado com o convite, muito agradecido com a oportunidade de estar aqui e de pronto aceitei, porque achei que era uma oportunidade de conhecer também algumas pessoas, né? Alguns conselheiros e conselheiras ou pessoas que estão próximas desse processo, né? Também poder dar meus parabéns pelo que vocês vêm fazendo e também trazer aqui um pouco dessa minha experiência e também olhar sobre as questões da política cultural de forma que eu possa contribuir com a trajetória do Conselho e quem sabe, trocar com vocês um pouco, né, com a experiência de vocês, observações e percepções sobre como lidar com a questão da política cultural nesse momento do Brasil e nesse momento, né, da história brasileira, onde a gente está diante de dilemas e diante de encruzilhadas fundamentais, onde o tema da cultura vive um grande paradoxo, né? É extremamente provocador falar de política cultural num ano em que o Ministério da Cultura foi extinto, no primeiro ato do governo Bolsonaro, né? Houve extinção, algo que é muito simbólico para que eu não possa não citar aqui, né, quando o primeiro ato de um governo é acabar com o Ministério da Cultura, isso ganha, até por ser o primeiro ato, um simbolismo de grande importância e de relevância. Mas que, no meu entender, só reforça a importância e só, de maneira um pouco paradoxal, coloca a cultura no centro, né? Quando a gente fala das guerras culturais, quando a gente fala de uma série de situações na área de costumes, quando a cultura é eleita, seja pela afirmação, seja pela negação, um elemento central, a gente tem a cultura como um elemento importante, onde a gente pode e deve dar uma contribuição mais do que nunca para que a gente possa ter cultura como um elemento fundamental do desenvolvimento do país, mesmo que ela esteja, nesse momento, sob um grande questionamento que vem de determinadas forças políticas do país. Então, eu acho que é muito importante esse processo, né, que vocês estão construindo. No Ministério da Cultura, no tempo que eu participei lá, nós implantamos os conselhos e as instâncias participativas. Isso não é das gestões do PT, na verdade. Isso já vem da Constituição. A Constituição de 88 ela já estabelece que você tem, nas eleições, você tem a definição dos grandes programas que são eleitos e definidos nas urnas, e você estabelece complementariedade com instâncias de participação social que vão permitir participação por meio de representação ou participação direta. Ou seja, não é só de 4 em 4 anos que a sociedade discute os seus rumos. Evidentemente que o que vence nas urnas, mesmo que a gente não goste, a gente reconhece que tem
que expressa uma determinada orientação presente na sociedade, naquela maioria conjuntural que se estabeleceu ali. Mas a Constituição estabeleceu outras formas de participação para além das urnas, né? Outras formas institucionalizadas de participação. Muitas delas foram rapidamente implementadas, né? Se a gente pensar, por exemplo, os conselhos na área ambiental, que, aliás, também estão sob ataque, foram um dos primeiros a serem alvejados, ganharam um grande destaque. O Conselho da Área Ambiental na área federal tiveram importância grande na consolidação da política de meio ambiente no Brasil. Inclusive, são conselhos que têm poder deliberativo. Eles deliberam, evidentemente, naquilo que é a sua competência, né? A competência ela pode estar ampliada ou reduzida, mas ela tem grande impacto na política ambiental. Alguns conselhos na área de saúde já existiam, foram fortalecidos com a redemocratização do país, e outros foram sendo consolidados e criados. A cultura foi um dos últimos a ser criado. Eu entendo isso como parte de um processo de amadurecimento do país. A gente tem uma relação muito paradoxal também na história da política cultural brasileira. Quando a gente olha a criação das principais instituições culturais do Brasil, Instituto Nacional do Livro, Embrafilme, Funarte, várias delas nasceram em períodos autoritários. É curioso isso. Vargas, no período mais autoritário, Estado Novo, em que pese que antes já tinha criado a cota de tela, por exemplo, que é um mecanismo de política cinematográfica. Zeca Pires está aqui, poderá me corrigir se eu estiver falando bobagem. Que é a política de cota de tela, que é fundamental para defender a presença do cinema brasileiro no mercado interno. Vargas, 32. Mas no Estado Novo, até por uma visão de identidade nacional, de afirmação da nação, de constituição do Estado como ente principal de organização da sociedade, um Estado ultracentralizado, autoritário, a cultura era a área de interesse. Como eu disse, contradições muitas aí. Tanto é que os modernistas, Carlos Drummond de Andrade, muitos modernistas importantíssimos flertaram com o Estado Novo, foram parte da formulação do Estado Novo. Mas, mesmo com essa contribuição importante, centralizado e autoritário, porque perseguiu e censurou muita gente naquele período. Na ditadura militar também, Embrafilme, Funarte, várias instituições, inclusive o Patrimônio Cultural, o IFAM, criado por Vargas e também depois instituições folcloristas nos anos 70. E nos períodos de democracia liberal, por um lado, muita liberdade da sociedade bossa nova, anos 50, um período do Brasil encontrando-se consigo mesmo em várias dimensões da cultura, da produção artística. O Estado, por sua vez, em termos de política cultural, acanhado, ou seja, ausente. Então a gente viveu momentos de uma certa dicotomia entre Estado autoritário, interessado na cultura, e e momentos de governos democráticos desinteressados na cultura. A gente só foi pautar a ideia de que o Estado pode ser democrático e presente na retomada da democracia. Essa questão se colocou pela primeira vez de maneira mais clara. O Estado pode ter presença, e uma presença benigna, uma presença positiva para a área cultural, ou ele só pode estar presente para censurar, centralizar, interferir, até ter uma atuação na preservação cultural, mas o que dá com uma mão tira com a outra, porque você oferece, por um lado, apoio, mas, por outro, você está censurando, perseguindo. Então, isso criou traumas na sociedade brasileira, traumas na área cultural. Até hoje tem artistas e produtores que você fala do Estado, parece estar falando de um monstro que vai, em algum momento, atacar o artista ou perseguir o produtor cultural. Tem ainda, especialmente as gerações que viveram. Eu nasci durante a ditadura militar, mas não posso dizer que vivi, de fato, como um produtor cultural. Não senti o peso daquele regime nas minhas costas e na minha vida, como outros sentiram, uma geração anterior à minha, que tem uma voz ativa, né? E lutou muito para sairmos daquele Estado. Mas deixou sequelas grandes, né? Muitos, inclusive, deixaram de acreditar na possibilidade de um Estado democrático capaz de realizar direitos culturais. Gerou um ceticismo, um negativismo, que até hoje faz mal na área cultural, eu vejo isso.
Então, esse foi um legado muito negativo. Mas teve instituições importantes, que, inclusive, na redemocratização, o Brasil foi de um extremo ao outro, foi de um centralismo total no Estado para uma paixão pelo ultra-neoliberalismo, ali no início dos anos 80, que desembocou em Collor, inclusive, e ao invés dele reformar essas instituições que estavam ultrapassadas, ele deu uma canetada e acabou com o Ministério da Cultura, que tinha sido criado em 85, acabou com a Embrafilme, acabou com a Funarte, acabou com quase tudo que existia. Ao invés de melhorar e modernizar, ele passou o rodo, como se diz, e não permitiu que se criasse uma curva de aprendizado. Isso criou um outro trauma grande, que é um hiato imenso entre o que se tinha acumulado, apesar de tudo, no Brasil, na relação do Estado, no reconhecimento do patrimônio cultural, no reconhecimento do cinema como uma indústria importante, no reconhecimento de várias atividades culturais, se voltou, deletou-se a experiência brasileira e se recomeçou do zero. Isso é, inclusive, um vício da nossa história. De tempos em tempos, o Brasil parece que faz questão de dar contra o Altidel, deletar sua experiência histórica e recomeçar tudo do zero. Qualquer semelhança com o momento atual, em certas áreas, não é mera coincidência. É uma mania. De 30 em 30 anos, o Brasil parece que implode tudo, a gente tem que começar do zero e começar a discutir coisas primárias que já deveriam estar consensuadas na sociedade para poder avançar. Eu estou entre aqueles que acreditam que democracia, evidentemente, é o exercício da diferença, da alteridade, do confronto de ideias, de capacidade de ouvir o outro, de exercitar o variado espectro de opiniões de uma sociedade até o limite da unificação dessas opiniões, perfeito, mas também a possibilidade de estabelecer alguns consensos mínimos e necessários para que a gente possa avançar. Quer dizer, democracia deveria ser isso também, não só a diferença, mas a possibilidade de estabelecer alguns consensos mínimos que permitem que o Brasil, mesmo com alternância de poder, possa avançar. Essa é a nossa dificuldade. Aí a gente tem uma grande dificuldade porque, inclusive, a cultura é alvo disso. Então, a gente teve na retomada da democracia, a gente teve a criação do Ministério da Cultura, mas que foi frágil já no seu início. Aquilo foi mais simbólico do que propriamente a realização de uma instituição. Inclusive, tem quem diga que esvaziou. Apesar da criação do Ministério, as instituições que estavam abaixo dele, o IPHAN, por exemplo, passaram a orbitar não em torno de uma organização que tinha uma política de cultura, mas um pouco como um saco de gatos, né, dentro de uma instituição que não tinha uma definição clara. Sarney foi quem criou o Ministério no seu governo, foi uma iniciativa louvável. Um dos primeiros ministros foi Celso Furtado, ou seja, uma pessoa da mais alta, que merece o mais amplo reconhecimento como um grande pensador do Brasil, um grande administrador, criador da Sudene, figura-chave do país e do pensamento sobre o desenvolvimento nacional. Mas ele ficou muito pouco tempo ali, e o que ele propôs naquela primeira gestão foi uma visão das leis de incentivo à cultura. A Lei Sarney, que é a mãe da Lei Rouanet e a avó de algumas leis municipais e estaduais de incentivo à cultura, que tem na Lei Rouanet e na Lei Sarney, na verdade, que é a verdadeira lei original, que teve essa engenharia de... e é muito curioso você tentar pensar como é que um Celso Furtado, alguém que sempre defendeu o papel do Estado no desenvolvimento, vai criar a Lei Sarney. É curioso isso, porque um desenvolvimentista, alguém que defendia o papel do Estado na redistribuição da riqueza do país, que defendia uma visão de igualdade no desenvolvimento territorial do país, se comprometia com essa defender uma visão liberal de papel do Estado na cultura. É muito curioso. E, em parte, eu assisti uma entrevista dele muito interessante, dos anos 80, quando ele era ministro da Cultura, e ele defende isso dizendo assim, olha, eu tenho medo, depois de 21 anos de ditadura militar, de que o Estado, a burocracia estatal possa decidir o que é cultura, possa definir o que é arte. Então, eu quero criar um sistema onde uma pequena padaria e um pequeno empreendedor, numa comunidade, possa apoiar um projeto cultural.
Eu quero que os vizinhos, uma comunidade, possa se resolver ali mesmo, sem passar pelo Estado, pelo governo e chegar. Ele propõe uma coisa genial, assim como imagem, que é uma ideia quase sociedade sem Estado, ou seja, na comunidade as pessoas se resolvem, uma pequena empresa e um pequeno produtor. É lindo quando você escuta ele falar. Não é o que aconteceu, não é o que a lei gerou e não é o que a lei se tornaria, mas o que ele propõe, o que ele queria chegar, tinha uma razão de ser naquele trauma recente de um Estado que perseguiu, censurou, machucou a área cultural, e vislumbrar uma relação nova, uma sociedade que estava se abrindo, por que não reinventar essas relações? Então ele sonhou com isso, e sonhou bonito, sonhou algo que... Eu vejo aquela entrevista e eu acredito no que ele está dizendo, em que pese que eu sei que não foi isso que aconteceu, então uma parte do meu cérebro tem que desfazer aquele encantamento, porque não foi esse o caminho que aconteceu. Nem as pequenas empresas foram as empresas que acabaram entrando, de fato, no sistema, foram as grandes. Isso gerou muita concentração. E nem os pequenos produtores foram aqueles beneficiários, porque o sistema teve que passar por uma revisão necessária, pela lógica da Receita Federal, pela lógica do controle de um Estado burocrático, ele teve que ir para um outro patamar. E não se realizou daquela forma, como ele gostaria. Mas eu entendi o que ele quis e o que ele sonhou com aquele modelo. Por isso que Celso Furtado, alguém com essa história, pôde imaginar algo que aparentemente é tão distante. Ele realmente tentou desenhar, mas o caminho foi outro. E com as leis de incentivo, eu não tenho nada contra a renúncia fiscal, incentivo fiscal, eu acho que cumpre um papel, mas durante um período na história brasileira, da política cultural, foi o principal mecanismo, o único mecanismo. E quando é o único mecanismo, ou o principal mecanismo, aí é que começam as distorções. E foi por isso que parte do que eu vou falar daqui a pouco, de propor um modelo diferente desse, parte de um diagnóstico do que deu errado com o modelo dos incentivos fiscais no Brasil. Mas tem uma razão de ser também, daquela época que até hoje. Por que o incentivo fiscal ele predomina na cultura? Por que ele predomina no Brasil? Não só na cultura, gente. Tem renúncia fiscal para tudo no Brasil, estão criando outras agora. De novo, nada contra. Se criar com uma razão de ser, com uma determinada função, mas tem uma razão de ser histórica. O Brasil era um país que se redemocratizou endividado. Alta dívida externa, impagável. Vocês vão lembrar, que os mais velhos vão lembrar. Inflação altíssima, economia desgovernada. Fundo Monetário Internacional era quem era praticamente uma espécie de xerife das finanças no Brasil. O que o Brasil podia fazer ou não dependia de um aceite do Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil era economicamente dependente, não tinha quase autonomia para definir, dada a quebradeira da economia brasileira. E, do ponto de vista fiscal da economia brasileira, das finanças no Brasil, a renúncia fiscal, e aí é que eu fui entender, quem me explicou isso foi uma pessoa que vocês conhecem, grande economista, grande pensador do Brasil, que é Luiz Carlos Bresser Pereira. Pensador que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, ministro das privatizações. Ele foi liberal durante muito tempo e hoje ele se converteu uma visão de desenvolvimentista, de um estado de bem-estar social. Ele mudou a posição dele, mas durante muito tempo ele defendeu uma visão liberal 100%. Ele dizia, por que é assim? Por que as renúncias? Porque a renúncia ela não entra no superávit fiscal. Ou seja, quando o país é pressionado a fazer superávit, ou seja, fazer mais receita que despesa e ter uma capacidade de pagamento dos juros da dívida, superávit está toda hora na mídia, essa expressão, ou seja, o Brasil não pode gastar mais do que arrecada, tem que ter superávit, esse mantra que didaticamente tem sempre algum economista fazendo a metáfora do Brasil como uma casa de família, não pode gastar mais do que arrecada, né? Tem sempre alguém tentando nos explicar didaticamente uma metáfora simplória, né? Porque um país é muito mais complexo do que uma família, mas tem sempre alguém dizendo, superávit primário é isso, é muito importante, cada cidadão. Então, o superávit é isso, é essa conta, esse plus que fica entre receitas
e dívidas e gastos do país. Só que é o seguinte, as renúncias não entram. A renúncia não entra, ela sai antes. Por quê? Antes de arrecadar, o Estado abre mão dessa receita, que vai para uma determinada área da sociedade, isso não vai para o orçamento público. Só que deixa de ir para o orçamento público, deixa de ir para o Tesouro, deixa de ir para o orçamento, deixa de ir para algum lugar e vai para um outro lugar. Então, resultado, isso virou brilho nos olhos de todos os secretários de Fazenda da Nova República para cá, de qualquer, independente, de direita ou de esquerda, não importa. Eles veem aí uma possibilidade de liberar dinheiro sem ter que ser pressionado pelo ajuste de contas públicas. Agora, o próprio Bresser me disse o seguinte, e ele é um liberal. Mas tem uma tradição, ele disse, olha, mas isso é fake, porque cada real que deixa de entrar é igual ao real que entrou. É igual. R$1 é igual a R$1. Então, assim, não deixa de ser dinheiro público porque deixa de entrar. A única diferença é que quem vai decidir onde esse dinheiro vai ser aplicado não é uma política pública, não é uma decisão compartilhada com a sociedade, vai ser uma decisão definida por um segmento, pode ser corporativo, pode ser empresarial, pode ser uma empresa, pode ser uma estatal, inclusive, que vai decidir. Ela pode decidir bem, pode decidir mal, mas é uma decisão interna, né? Não é uma decisão submetida ao debate público, porque passa a ser tratado como dinheiro privado. Então, ele disse, isso que no Brasil, a Lei Rouanet, e aí ele concluiu, é uma jabuticaba, que vocês sabem que é uma fruta tida só como, não sei se hoje já plantam, devem plantar em outros lugares do Brasil, do mundo, mas uma fruta só dá no Brasil, né? Então, Lei Rouanet só dá no Brasil. Nenhum país do mundo permitiria que o dinheiro público saísse da renúncia fiscal como dinheiro público e ser decidido por decisão privada. Isso não existe. O que tem em outros países é diferente, né? Você tem outras formas de incentivo, mas que prevê o desembolso privado. Incentiva a maior parte de investimento privado. Agora, 100% de recurso público, com decisão privada. E ele pegou um exemplo e fez assim, um quadrante. Ele disse, olha, na Europa dinheiro público, decisão pública. Nos Estados Unidos é dinheiro privado, decisão privada. No Brasil é dinheiro público, decisão privada. Só dá aqui, jabuticaba, né? Então, ele matou uma charada. E, para mim, aquilo ali, com aquela clareza dele, de economista, de um cara que entende muito mais do que eu dessas questões, ficou muito claro para mim que a gente tinha uma origem dessas distorções, que era... Então, esse modelo foi questionado pelo próprio setor cultural. Antes mesmo de Gilberto Gil ser ministro da Cultura, antes mesmo dos conselhos serem instalados, da conferência ser estabelecida, do Sistema Nacional de Cultura começar a virar uma diretriz, o setor já apontava distorções. Tinha muita reclamação, na verdade. A área cultural não se sentia satisfeita com o sistema baseado em incentivos fiscais, mesmo depois que a Lei Sarney foi revogada e deu vazão à Lei Rouanet. Porque, na verdade, uma pequena parcela tinha acesso, a grande maioria que não conhecia o caminho das pedras para os departamentos de marketing das grandes empresas, tinha que ficar com um projeto aprovado no Ministério da Cultura, com certificado na mão e sem a possibilidade de captação. Porque isso é uma coisa que é importante. Muitos se iludem com o certificado na mão. Olha, eu consegui o certificado da Lei Rouanet, ganhei alguma coisa. Você não ganhou nada, meu amigo. Você ganhou um certificado. Com esse certificado, você vai captar. Aí que vem a decisão. O certificado, que é dificílimo, porque é uma superação de obstáculos vários, dá a sensação de uma vitória, de uma conquista, que é real, porque você passou por uma grande etapa de procedimentos, mas não é efetiva. Não pingou R$1 na sua conta para você fazer o seu livro, o seu filme, o seu museu, um projeto cultural comunitário, nada, né? Na verdade, você vai começar aí o périplo para bater de porta em porta. Então, isso gerou muitas distorções. E foi uma base do questionamento e da necessidade. Mas essas leis também refletiam, como eu disse, uma visão do Estado na cultura. De que o Estado não tem responsabilidade no desenvolvimento cultural do país.
de que o Estado, ele no máximo vai gerir incentivos fiscais, no máximo ele vai transferir para o setor privado recursos públicos, é até onde ele pode ir. Que é uma visão pessimista sobre o Estado, de que nós não somos competentes ou capazes, no Brasil, de gerir um Estado eficiente e democraticamente controlado. Ou seja, ou somos traumatizados porque houve ditadura e censura, então o Estado nunca poderá ser democraticamente zeloso com a liberdade de expressão, que é uma bobagem, ou o Estado não tem competência para estimular políticas, programas e ações culturais, e é o setor privado que tem que fazer, que é uma outra bobagem. Porque o mercado cultural brasileiro não foi capaz, na ausência do Estado, de realizar demandas e direitos culturais da população. E isso nos foi revelado na primeira pesquisa do IBGE, feita em 2004, quando o Gil, um ano depois de ser ministro, conveniou com o IBGE e apareceram os números, que não existiam. O Ministério já existia desde 85, foi extinto, recriado, e não tinham feito sequer os números, as pesquisas básicas para entender a que servia aquele ministério. Era o único ministério da Esplanada que não tinha dados. Como é que o Ministério vai se propor a realizar políticas se ele sequer sabe qual é a presença da infraestrutura cultural na sociedade brasileira? O que faz um ministério desse? Ele faz aquilo que está da cabeça do ministro de plantão. Aliás, foram 10 ministros em 8 anos, trocados assim, em menos de um ano trocava ministro. Geralmente um grande nome da cultura, acomodado no ministério, sem orçamento, esperando a chuva passar, dando seu prestígio para o governo, mas sem condições nenhuma de fazer uma política pública avançar. Foram assim com vários, inclusive com o Furtado. Era uma tradição. Coloque ali alguém que não vai incomodar, que vai aceitar essa precariedade e vai... Então, quando o Gil assumiu, ele disse, não, olha, eu me proponho a realizar uma política pública, quero ter condições de trabalho, ter orçamento, ter protagonismo, quero dar visibilidade ao Ministério da Cultura, respaldado em todo esse sentimento de realização da importância dos direitos culturais, ou seja, a cultura como direito de cidadania, que é algo que veio crescendo no Brasil, da redemocratização até aquele momento. Não foi algo inventado pelos governos do PT, não, isso veio da sociedade. Os governos tiveram o mérito de ser uma antena parabólica e captar algo que estava nas conversas da população, na demanda do setor cultural, e captou como uma parabólica, que é o que me parece que fazem bem os partidos políticos, seja quais forem, quando eles são parabólicas de sentimentos importantes de ampliação de cidadania, e captam, incorporam e levam essas pautas adiante. Isso foi feito. Então, quando ele revelou os números do IBGE, em torno de 90% da população revelou-se sem acesso a equipamentos culturais básicos. Museus, salas de cinema, exposições de arte, espetáculo de dança, de teatro, em torno de 90% a 80%, variando conforme cidade do Brasil. Como é que é possível desenvolver um país onde 90%, 80% não acessa infraestrutura cultural mínima para a formação de cidadania, fruição estética e cultural, acesso à informação, algo tão básico no século XXI? Os dados do IBGE começaram a revelar. Olha, o mercado estava aí o tempo todo. Mercado de livrarias, o mercado de cinema. Por que não realizou o atendimento? Porque a feição do mercado cultural brasileiro é um mercado elitizado, um mercado voltado para a classe A e B. Eu tive muitas provas disso na relação, muito cordial, inclusive, sempre respeitosa, mas também de provocação com certas entidades que representam a economia da cultura, chamada economia criativa no Brasil. Por exemplo, as entidades dos livreiros no Brasil, dos editores privados, processam há muitos anos as universidades, os DCEs, por causa das cópias Xerox de livros no Brasil. A Livraria Cultura está quebrando em São Paulo. Agora. Uma vez eu encontrei o dono da Livraria Cultura, Pedro Hertz,
um cara batalhador, empreendedor, visionário, disse para ele: Pedro, você não acha que caberia o Brasil ter uma política para as livrarias de pensar como no cinema uma relação Estado e mercado saudável? Porque os espanhóis estão vindo aí, estão de olho nas editoras brasileiras e nas livrarias também. A Amazon está vindo aí. Ele disse: não, eu não acredito nisso. Eu sou empreendedor, não quero o Estado perto de mim, que é parte do problema. Um pouco essa visão que eu estou falando. E eu respeitei muito, porque com a trajetória dele, de realização dele, na minha modesta opinião, achei que ele estava equivocado, mas quem sabe dele, do projeto dele é ele, e do que ele conseguiu, já merece todas as palmas e reconhecimento. Anos depois, eu li a matéria no jornal da concordata e da entrada do Banco Itaú para gerir, tirando a família do controle. Concorrência com a Amazon, concorrência com várias outras formas predatórias desse mercado cultural. E uma vez, em reunião com os editores de livro, a gente colocou o seguinte: olha, por que vocês estão processando as universidades e as cópias Xerox? Porque na Europa é assim, você reconhece, o mercado editorial reconhece a cópia Xerox, formaliza essa relação. Cópia Xerox não é de graça, eu pago. Alguém aqui xeroca de graça? Alguém aqui tem Xerox em casa, ou no condomínio, ou na... Não, tem que pagar. Na Europa é o seguinte: pagou R$1, 50 centavos, 10% daquilo vai para um caixa único, aquilo é distribuído, paga a editora e paga os autores. Gente, se incorpora milhões de pessoas na leitura. Vai ficar processando DCE, processando universidade no Brasil. Qual foi a resposta que o representante, no caso, não era nenhuma, era o porta-voz. Ele disse: olha, é muito complexo a gente montar esse sistema no Brasil, a gente não quer investir nisso porque tem um custo alto de implantação e nossa prioridade é a gente fecha o nosso negócio com o público leitor que nós temos já. Aí eu disse para ele: mas acabou de sair uma pesquisa dizendo que o índice de leitura no Brasil é o mais baixo da América Latina. E quem acessa e pode pagar um livro de 50, 60 reais é A e B, classe A e B. Ele disse: não, mas é possível. As nossas empresas fecham, ficam no verde com essa população. Eu não preciso ir para classe C, classe D e classe E. Basta o livro escolar. Esse a gente já vende para o MEC. Então é o seguinte: o mercado teve a oportunidade de construir acesso para a população, mas com essa visão e com esse modelo de negócio, é uma visão fechada, uma visão para poucos. Um mercado para poucas pessoas, não um mercado para um país de 200 milhões de pessoas. Então é falácia a ideia de que, se tira o Estado, o mercado realiza direitos culturais. Vamos olhar o cinema. Sem o Estado, no Brasil, é 100% blockbuster americano, 100% lançamento. E aqui quem fala não é um anti-imperialista no cinema, porque eu sou fã do cinema americano, eu adoro. Se vocês forem numa sala de cinema de shopping, corre risco de eu estar lá, porque eu gosto dos filmes, então não é nada contra o cinema americano. Agora, sem regulação, nenhuma cinematografia do mundo entra em competição com o cinema americano. Então, o Estado é essencial, cota de tela e fomentar a produção local. A primeira reunião de Gil, quando ministro, Gilberto Gil, quando ministro, uma das primeira semana foi marcada pelo escritório de lobby da MPA. Zeca sabe bem quem são, uma entidade criada pelos estúdios americanos, que tem escritório no Brasil. Em geral, é um diplomata muito bem pago. O último era um português brilhante, aliás, o cara é um gênio, assim, um grande diplomata, muito bem pago, para conversar com parlamentares brasileiros, conversar com o judiciário brasileiro, publicar artigos no Brasil, sensibilizar a sociedade brasileira contra o Estado brasileiro, apoiar a indústria nacional. É o que ele faz. Ele é pago para isso. Isso é ilegal? Não. Isso é lobby. O lobby faz parte do jogo, faz parte da democracia. Eles estão no direito deles, de defender a indústria americana. Nós estamos no nosso direito de defender a nossa indústria. É parte do jogo. Ele, aliás, muito civilizado, muito educado, mas ai de você se bobear, quando você vê sua carteira já tá, assim, é de uma fineza. E a primeira reunião, primeira semana com o Gilberto Gil, eles falaram: todo ministro da Cultura, pode olhar. Eles são um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros. Estão lá e eles defendem basicamente 3 coisas. Eles dizem: olha, a gente defende o livre comércio internacional, e o audiovisual, para nós, é um produto como qualquer outro.
A gente não quer entrar com retaliação contra o Brasil pelas políticas de proteção que o Brasil adota pela Ancine, em defesa do cinema brasileiro. Então, a ameaça é, se vocês continuarem fazendo isso, ou seja, protegendo a sua indústria, a gente pode considerar colocar subsídios agrícolas em áreas de interesse do Brasil de exportação para os Estados Unidos. Certo? Então, assim, brincadeira de conflito grande. Somos contra qualquer forma de pirataria. A gente quer que o Brasil criminalize a pirataria. No Brasil, pirataria é ilegal, mas não é crime. Então, é ilegal. Mas a gente não tem um sistema de criminalização porque se entende ainda que tem uma questão social aí envolvida. Num país onde milhões de pessoas de baixa renda só têm acesso à cultura pela pirataria, se entende que criminalizar essa pessoa talvez não seja o melhor caminho. É melhor ampliar o acesso à cultura e ampliar o mercado cultural, que é o caminho que optamos no Ministério da Cultura no período do governo Lula. Ampliar o mercado cultural, ampliar o acesso. Ampliar o mercado pelo acesso, não pela repressão a pessoas humildes que tiram da sua renda, que já é baixa, R$4 para comprar um CD, um DVD pirata, e transformá-los em criminosos. Algo que é solicitado em bom tom, né, com toda elegância, por essa entidade. E a terceira é o fim da Ancine, né, como uma entidade reguladora. Então, assim, só isso que ele pede nas reuniões. Só isso. Imagina se tivesse um representante do lobby do cinema brasileiro em Washington, batendo na porta da Casa Branca para dizer, olha, presidente Trump, é o seguinte, a gente quer aqui dizer para o senhor que Hollywood não pode ter mais nenhum incentivo fiscal, que Hollywood não pode ter nenhuma renúncia de impostos locais. Né? Não vai acontecer. Então, assim, estou dizendo isso porque muito se acreditou durante um período na redemocratização que o mercado poderia realizar as demandas. E, olha, eu não sou contra o mercado, não. Não sou contra o mercado. Eu acredito que o mercado é uma dimensão da sociedade. As relações de troca que o mercado permite e as relações econômicas da cultura foram potencializadas e desenvolvidas fundamentalmente na gestão do Gilberto Gil, que pautou esse tema no Brasil. Tanto na questão do audiovisual, da música brasileira, dos direitos autorais. Então, eu acredito na economia da cultura e acredito no mercado cultural. Eu só não acredito que o mercado cultural é capaz de realizar direitos culturais no Brasil e é capaz de substituir o Estado, um Estado democrático, de bem-estar, na realização de cidadania. Isso eu não acredito. Eu não acredito por uma questão ideológica. Eu não acredito porque eles já mostraram que não são capazes de fazer. Eles não acreditam nesse modelo. E não é por maldade, não é por uma má intenção. É porque é uma visão histórica que se constituiu assim. O Brasil é um país que se constitui numa economia para poucos, incluindo uma classe média alta para cima. É assim que o Brasil se constituiu economicamente, até pouco tempo. Poucos setores econômicos quebraram essa barreira e incluíram as massas, incluíram a população como parte também do mercado de consumo. Poucos quebraram. E os que quebraram essa barreira foram muito bem-sucedidos em se manter como empresas. Então, assim, estou dizendo isso não é por ideologia, não visão, olha, ele é contra o mercado. Não, nada disso. Pelo contrário, a gente desenvolveu muito mercado cultural no Brasil. Nos anos Lula, que, aliás, é uma crítica, inclusive, de uma parte da esquerda, de que, olha, flertou muito com o mercado, flertou muito com a economia, apoiou muito o mercado, apoiou... Não, nós entendemos que a economia era uma dimensão estratégica da atividade cultural, assim como a simbólica, assim como a cidadã, e é preciso que o Estado amplie essa economia para muitos e seja capaz de gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda, como uma questão fundamental do país. Então, isso foi incorporado como um tripé conceitual do Ministério da Cultura. Então, essa foi uma ruptura importante na afirmação de um Estado presente e democrático. Ou seja, vamos superar essa dicotomia de que o Estado ou é malvado, autoritário, e vai perseguir os artistas sempre, ou é omisso. E, no máximo, pode ser um mero gerenciador de certificados de incentivo fiscal. Não, o Estado pode ter políticas públicas, e essas políticas públicas, e aí que entra no tema da conversa de hoje, podem ser controladas socialmente, podem ser fiscalizadas, podem ser pactuadas, não criadas a partir da visão de poucos que estão na administração pública, mas debatidas com a sociedade, construídas junto com a sociedade, a partir de processos de ida e de vinda e de diálogo.
não a partir de uma visão tecnocrática da cultura, ou seja, aqueles que sabem, aqueles que estudaram apenas são os que sabem, aqueles que se especializaram. Não. Os que produzem sabem, os que criam sabem, os que pensam sabem, os que estão na lida cotidiana da cultura sabem. Cada um aqui que tem um pé na cultura sabe onde pega na sua área cultural, tem algo a dizer, tem algo a contribuir. O Estado não sabe tudo. Isso é um Estado democrático, um Estado que admite que não sabe tudo, um Estado que admite que precisa aprender com a sociedade, um Estado que tem que se submeter ao controle, à crítica, sem achar que isso é problema. Olha só a situação atual. Qualquer crítica da imprensa hoje... eu passei 8 anos trabalhando no Ministério da Cultura, abri o jornal todo dia, era todo dia reforma da Lei Rouanet, pau, proposta de Ancinave, todo dia, mas vamos embora, é parte de um processo democrático, defenda propostas, vai para o debate, algumas perdemos, outras ganhamos, mas é parte do exercício de cidadania lidar com o contraditório. Muitas vezes há uma injustiça na interpretação das coisas, há forças que se organizam, mas é parte do jogo. É possível o Estado se organizar, o governo ter estratégia política para avançar em algumas agendas. Então, por exemplo, a briga do orçamento cultural foi uma briga dura. O governo não entrou com a gente nessa briga. Eu acho que é papel dos conselheiros e conselheiras, de qualquer pessoa que milite na cultura, dentro ou fora do Estado, quando pensa em política cultural, definir a importância de ter uma política pública de cultura, primeira coisa. E segundo, essa política cultural tem que estar lastreada em orçamento público. Eu não acredito em política cultural no vácuo. A minha experiência não me permite acreditar em política cultural no vácuo, ou baseado só no desejo e na boa vontade. Tem que ter lastro. Nunca será o ideal, mas essa briga ela é estratégica. Eu lembro bem, nesse aspecto, do primeiro ano de governo, o Gilberto Gil indo falar com o presidente Lula, que ele já disse, olha, presidente, eu vou aceitar estar no cargo, agora eu vou empenhar publicamente a bandeira do 1% para a cultura. Era 0,2% o orçamento do Ministério da Cultura, era o menor orçamento da esplanada, era a cultura. Ele disse, presidente, isso aqui é indigente, eu tenho que ir para a rua para fazer esse debate com a sociedade e com o governo, e vou precisar da ajuda do senhor para fazer esse desequilíbrio dentro do governo. Ele disse, olha, Gil, veja aí, faça esse debate, mas também tome cuidado, porque eu tenho que atender muitas outras áreas. E Gil fez o que ouviu, mas foi para a rua, né? Saiu empunhando um movimento cívico do 1% para a cultura. Saiu na rua, foi nos debates, empunhou essa bandeira, nem parecia que ele era do governo, em alguns momentos, porque incomodava. Incomoda, porque quem está, seja na presidência, o governo estadual, na área financeira, se incomoda quando recebe pressão de quem vem, porque eu entendo, é pressão de todo lado, né? Então não quer uma faca no pescoço dizendo... Mas a cultura era o menor orçamento da esplanada. Se Gil não fizesse dessa causa a principal causa, qual causa seria? Porque todas as outras estão implicadas no orçamento. Como é que você faz uma política cultural que não seja meramente uma cereja do bolo, decorativa, se você não tem lastro? Como é que você faz um edital público se não tem dinheiro? Como é que você faz? Não tem que ter. Então ele foi para essa briga. Aí teve um dia, passou uns 4 meses, Lula chamou Gil, disse, Gil, você está exagerando um pouco. O barulho está chegando aqui na antessala com a Secretaria de Fazenda, de Tesouro. Pegue leve com essa... Aí Gil disse, presidente, essa é a minha principal bandeira, eu tenho que ser o guardião dessa agenda. Ele disse, não, modere, vamos lutar por isso, mas pegue leve aí. Mas resultado, passou um mês, teve reunião com o Ministério da Fazenda e conseguiu aumentar significativamente. Por quê? Porque é parte do jogo. O setor agropecuário faz isso, o setor... Olha aí a campanha na Globo. Agro é pop. A manchete critica os agrotóxicos, mas o anúncio é agro é pop. Né? Ok, é do jogo, ali é pago, é a visão do próprio setor sobre si mesmo, né? Sem nenhuma crítica, nenhum reconhecimento de que os pesticidas que estão liberando hoje no Brasil vão envenenar uma parte importante da população. Não se diz nada disso, é pop. Não, mas estão fazendo lobby por si próprios, né? É parte do jogo. Então, o setor cultural, nós somos barulhentos por natureza. A gente faz arte, a gente faz cultura, a gente fala alto, a gente se mexe, a gente esperneia.
Então, logo a gente vai ficar caladinho ali no Ministério da Cultura, esperando a tesoura chegar todo ano, sempre com a mesma desculpa, de que, veja bem, a gente adora a cultura, mas entenda, os números, a série histórica, etc, etc. Tudo isso faz parte, gente. Mas foi fundamental comprar essa briga. A gente encontrou um ministério com 370 milhões em 2003 e deixamos com 2 bi e 200 em 2010. Fora Fundo Setorial do Audiovisual, que injetou mais 800 milhões a partir de 2012. Fora, não estou falando de audiovisual, não, porque todo mundo fala, mas isso é audiovisual. Não, audiovisual é outra história, né? Aí esse pessoal o pessoal do audiovisual vai se organiza ali, faz a sua articulação e consegue um edital de 19 milhões na Fundação Catarinense, e o Elizabeth Anda ele tem 8 para todo mundo. Isso porque o audiovisual tem uma militância histórica, tem uma articulação própria. Sempre que eu queria encontrar Luiz Carlos Barretão, famoso produtor de Terra em Transe, não precisava nem marcar, eu só ia no Senado Federal, lá em Brasília, encontrava ele num cafezinho lá com Sarney, ou seja, o cinema faz política. Goste-se ou não desse tamanho que o cinema conseguiu, o cinema faz política. Está lá ocupando os espaços, está lá fazendo política institucional. Às vezes faz uma política corporativista. Eu posso discordar de algumas coisas, concordar com outras, vou ter meus embates, sou parte desse setor também, tenho as minhas brigas internas, é parte do jogo. Mas faz política. Ocupa os espaços institucionais. Não deixa uma vaga de conselho sem ter assento, sem ter... E colhe parte desse resultado. Às vezes tem uma certa arrogância de achar que pode engolir todo o orçamento da cultura, e aí tem que ter moderação nisso, porque a cara atividade é mais complexa, mas tem uma militância de 50 anos de luta por política cinematográfica no Brasil, que remonta do fim da Vera Cruz até hoje, né, de aprendizado nesse processo. Então é parte do processo, isso. Mas quem não... Chacrinha, quem não chora não mama. Tem que fazer, tem que gritar, tem que espernear, tem que lutar. Eu digo isso pelo seguinte, tem muita coisa fake no Brasil hoje em dia, porque tudo que construímos, criou um arcabouço de discurso institucional, regulatório, importantíssimo. Eu dou maior importância porque construímos na dimensão institucional. É o Plano Nacional de Cultura, o sistema, o decreto, tudo isso, a Lei 12.485, todas essas leis, a lei do plano, é um arcabouço institucional. Agora, o Brasil está provando hoje que não basta ter lei. Isso era uma coisa que eu escutava na época. Não, com as leis a gente está garantido. Com as leis e as conferências, 200 mil pessoas participando de cada conferência na época áurea dos governos Lula. Esses 200 mil soldados vão à luta e vai cair, qualquer coisa que vier, vai cair. Vai. Não é assim. Claro que é importante, claro que isso gerou um lastro, claro que isso gerou uma participação, mas, entretanto, porém, a disputa é constante. Tudo tem que ser permanentemente reconquistado a cada momento. No momento que você acha que acomodou, que acalmou, que consolidou, aí é que vem algum movimento no sentido de desestabilização. Né? Então não pode ter essa visão de que, olha, basta o arcabouço institucional. Aí tem muita cidade do Brasil, criamos o sistema municipal de cultura, temos um conselho, sei o quê. Aí você vai ver, não tem orçamento, não tem nada, assim, mas temos o sistema aprovado. Olha, o sistema é um meio, é um instrumento de realização de política cultural, uma caixa de ferramentas, ele tem que servir a algo. Conselho, conferência, ele serve para a realização última do quê? De políticas públicas de cultura, cujo objetivo não é realizar e atender produtores culturais, mas alcançar o todo da população brasileira. Isso é muito importante, gente. O fim último de uma política cultural não somos nós aqui, produtores culturais. O fim último de uma política cultural é alcançar o cidadão comum. Ou a gente estaria falando o seguinte, que o fim último da política de educação no Brasil, essa era uma distorção que nós encontramos grave no Ministério da Cultura, e que, para mim, atestava a sua irrelevância. Os programas do Ministério eram assim divididos. Tinha lá, realizar, no PPA, no Plano Plurianual, realizar 40 peças de teatro ano. Não tinha indicador de público, de circulação, de território, de nada. Bastava realizar aquelas 40 peças que estava tudo certo. Realizar 30 filmes para cinema ano,
está tudo certo. Não importa se vão ser distribuídos, se vai chegar alguém, se vai ter público, se vai interferir no mercado, se vai ficar fora do mercado, não importa. Eu produzo, passo o dinheiro para o produtor, ele realiza, fica feliz por um momento, depois se frustra, porque esse projeto não vai circular. E esses projetos... Tinham vários programas assim que o Ministério se gabava de, não, nós temos muitos programas. Tinha vários programas, mas programa não é política pública. Política pública, o conceito inerente a esse termo é indicadores sociais da sociedade civil que têm que ser modificados pela intervenção organizada do Estado com a sociedade. O programa é um meio para isso. A ação é um meio para isso. O projeto é um meio para isso. Mas não substitui uma política. Uma política... Tem muito programa aí que não tem uma política por detrás. Porque é difícil construir uma política. Você tem que trabalhar com dados, tem que trabalhar com indicadores, com propósito. Não pode ser da cabeça do gestor ou da cabeça de um conselheiro. Eu acho muita coisa. O empírico traz muitos elementos, mas é preciso, hoje em dia, ter mais elementos para qualificar. Porque onde é que você vai investir? Onde é que é importante investir? Se você tem algum recurso, você vai investir na produção ou na circulação, na formação ou na preservação. O que é mais importante? Quem é que vai dizer isso? Em cima do quê? Então, isso tem que ser discutido, né? Isso é uma política pública. Formular a partir de um diagnóstico, de dados, de base, e não a partir de uma opinião pessoal. A gente é uma sociedade muito baseada em personalidade, em personalismos, em pessoas, em relações interpessoais. A gente tem que constituir procedimentos, dados. Isso que foi importante de Gil ter feito a parceria com o IBGE, de começar a gerar alguns dados. Ainda não é suficiente, longe de mim dizer que isso é suficiente, mas avançou. Hoje a gente já tem alguns dados que têm sido importantes, inclusive para defender certas loucuras que vêm do atual governo. Dizer, meu amigo, você vai gerar desemprego aqui, entendeu? Sim, se liga, cara. Você não está querendo resolver a economia, você vai acabar com o emprego aqui. Isso a gente pode falar hoje. Fala com número. Se não entende que cultura é importante, pelo menos entende que gera desemprego, meu amigo. Sim, é básico, né? Aí você consegue dialogar. Você tem que ter dado. Isso foi um avanço importante, né, para construir política pública. Mas tem muito... E por isso que eu digo, o sistema... Nós estamos aqui dentro do sistema. Vocês estão construindo um sistema aqui. E estão de parabéns por isso. É um conselho vivo. Eu estou vendo aqui que aqui é vivo. Nós não estamos aqui gastando energia, nem vocês estão gastando tempo à toa, nem eu estou fingindo que estou intervindo, vocês fingindo que estão aconselhando, contribuindo como conselheiro. Não, vocês estão lutando junto com a Fundação, junto com os técnicos da Fundação, está aqui batalhando para avançar. Está tudo certo. Mas o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual e Municipal, em alguns lugares do Brasil, virou um pouco uma solução mágica para resolver e substituir a ausência de política cultural. Não pode. É um instrumento para a realização. O sistema é fundamental. Quando você tem política cultural, o sistema é fundamental porque ele permite trazer para a cultura o que deu certo em áreas como educação e saúde. A ideia de um pacto federativo, a ideia de que você tem que ter um sistema de financiamento onde o ente principal da federação, a União, possa repassar e apoiar estados e municípios em políticas locais. Esse edital que está saindo agora do cinema é produto de um sistema nacional de cultura, porque a Ancine está colocando R$ 4 a cada R$ 1 que o Estado de Santa Catarina coloca. Não importa se o governador entendeu que o audiovisual é importante ou não, ele entendeu que 4 mais 1 dá 5. E está tudo certo, isso é muito importante. É uma conta que fecha, é uma conta que estabelece um critério de parceria, de descentralização, de integração, de combate aos desequilíbrios regionais de um país que concentrou a sua estrutura, não a cultura, porque cultura todos os estados têm, de sobra, mas a sua infraestrutura cultural está concentrada em Rio e São Paulo. A chamada indústria cultural, concentrada, inclusive, com recursos públicos por detrás. Então, uma política da Ancine como essa é Sistema Nacional de Cultura. Só que a gente tinha que ter isso para todo mundo, não só para o cinema. E essa foi a proposta de reforma da Lei Rouanet, que foi mandada para o Congresso, chamado Procultura. Eu critiquei o sistema nacional, o sistema de incentivo fiscal, porque eu disse que ele é baseado num mecanismo só. Mas se ele fica complementar a um grande fundo público capaz de dar sustentação a políticas estaduais e municipais e a política federal de cultura, não estamos falando de um sistema
de financiamento à cultura, que passa a ter, na capacidade de provimento do poder público, do Estado, um financiamento direto às atividades culturais que não passam pela intermediação de empresa. O dinheiro público vai direto para os produtores e não por intermediários, como é típico do incentivo fiscal. É bom, olha a Ancine fazendo. Por que o audiovisual está bem melhor que as outras áreas? Porque a gente conseguiu no audiovisual fazer isso. No audiovisual avançou. Temos um fundo setorial do audiovisual, que tem muito mais dinheiro que a renúncia fiscal. A renúncia fiscal existe ainda. Temos lá, artigo 3º, artigo 1º, tal, está tudo lá. Acontece, mas ele não é mais o principal mecanismo. Hoje tem cinema acontecendo no Acre, tem cinema acontecendo em Pernambuco, tem cinema acontecendo no Maranhão, tem cinema acontecendo em Goiânia. Goiânia temos um boom do cinema. Milagre, talento dessa galera, sem dúvida alguma, empreendedorismo, mas você tem uma política que dá as condições para desenvolver arranjos produtivos locais baseado no sistema federal de cultura, nacional de cultura, para o audiovisual. O Procultura foi barrado no Congresso, está lá hibernando até hoje, como uma superação do modelo baseado na Lei Rouanet, baseado num modelo onde só a renúncia fiscal saiu do papel, onde o Fundo Nacional de Cultura é um modesto e irrelevante recurso que não chega a ninguém, porque não tem dinheiro ali. Até o recurso das loterias é garfado pela Secretaria da Fazenda. Como vocês sabem muito bem, quem é da fundação aqui sabe o quanto é difícil garantir que o dinheiro da Fazenda, o que já está na lei, venha. Quando o que não está na lei, então, não está na conversa. Acontece com a Lei Rouanet. Então, estou colocando isso para vocês, gente. Desculpa a ênfase, mas é o seguinte, o sistema é fundamental. Período Gil, período Juca, governo Lula, depois Dilma, e hoje não é uma questão de PT, PSDB, partido, hoje é uma questão do Brasil. Hoje todos os estados têm essa consciência, trabalham, independente da questão, isso se consolidou. No caminho de uma política de Estado. Você fala com governadores do mais espectro partidário variado, e você tem compreensão. Algumas coisas avançaram nesse aspecto no Brasil. Claro, varia, né? Mas você teve uma consolidação. Nenhum governador vai abrir mão do Fundeb, nenhum governador vai abrir mão de fundo para saneamento básico, nenhum governador vai abrir mão do Fundo Setorial do Audiovisual, nenhum governador vai abrir mão. Então você cria aquilo que eu falei no início, democracia não é só exercício da oposição e da diferença. Você cria alguns consensos mínimos de política de Estado para avançar no Brasil. E o sistema, nesse ponto, deu um passo importante. E aí nós implantamos, em 2006, isso foi quando eu estava na Secretaria de Políticas Culturais, então acompanhei de perto, junto à equipe, a implantação do Conselho Nacional de Políticas Culturais, né, conselho definidor de diretrizes de política cultural para o Brasil. Isso é muito importante, eu acho que de distinguir um pouco o papel dos conselhos. Então, o Brasil tem um Conselho Nacional de Políticas Culturais que define as grandes diretrizes gerais, as políticas estruturantes. Eles não entram em projeto A, projeto B. Para isso, você tem a CNIC, na Rouanet. Para isso, você tem o Comitê Gestor do Fundo Setorial, comitês, conselhos que entram em projetos. Mas você tem que ter conselhos que definem a política, que discutem a política, para onde estamos indo. E esse conselho tem que discutir o orçamento. E esse conselho tem que discutir o PPA. E esse conselho tem que ter cumplicidade naqueles da área pública, no Poder Executivo e no Poder Legislativo e Judiciário, para construir uma agenda, né? Então, o Conselho Nacional de Políticas Culturais, a gente recebia Ministério Público, o ministro da Cultura era o presidente de honra, você tinha o secretário executivo com o presidente do Conselho, você tinha o SESC, você tinha o Parlamento, para criar uma frente parlamentar da cultura, que me parece um tema fundamental para a gente trabalhar hoje. Né? Nesse momento que a gente está correndo os riscos de mais retrocesso na área da cultura, uma das blindagens estratégicas é formar uma base parlamentar da cultura, conversando com todo mundo. Outro dia falei com um amigo lá de Fortaleza, está conversando com Coronel Fraga, da base do presidente da República, com teses, muitas vezes, totalmente alinhadas, mas que no audiovisual e na cultura ele entende que é preciso defender essa pauta. Por quê? Um trabalho feito localmente. Em Minas Gerais, uma articulação sendo feita lá, criou uma frente parlamentar da cultura que tem parlamentares de esquerda, de direita, de centro,
defendendo uma compreensão sobre o papel do Estado na cultura, de não acabar com a Secretaria de Cultura e manter ali os investimentos. Esse trabalho é essencial. Temos que ter isso para todas as áreas da cultura. Esse trabalho é muito importante. Veja o que aconteceu com a FUNAI agora. O governo tentou, pela segunda vez, tirar a FUNAI do Ministério da Justiça, do lugar onde ela nunca pode sair, porque lá é onde se define a terra, questão fundiária no Brasil de maneira jurídica. Tem ali uma razão de ser histórica. Todos os governos da Nova República, até no período da ditadura, era ali. Nunca se mexeu nisso. Jogou para o Ministério da Agricultura, que é colocar raposa no galinheiro, porque é onde tem um conflito. Não pode. Isso é um contrassenso. Ninguém no parlamento concordou com isso. Aí ele insistiu, mandou uma medida provisória, derrubou de novo. Tem que ser assim. Formando, os indígenas conseguiram, no Brasil, apesar de serem atacados constantemente, estarem ainda reprimidos no simbólico brasileiro, no simbólico... e a gente está num estado que eu acho que não realizou ainda a sua relação com os indígenas. A gente não incorporou os indígenas na nossa identidade, na nossa diversidade plenamente. Eu fico triste de andar pela cidade e encontrar os índios tratados como indigentes, sem ter um centro de cultura indígena na cidade, de Guarani. Vem europeu, vem alemão, vem gente do mundo inteiro. Eles querem ter contato com o mais sofisticado da cultura indígena brasileira e a gente não incorporou isso. Eu fico envergonhado do Brasil não ter realizado essa dimensão. Não é só aqui. Aqui é forte, mas em outros lugares do Brasil, muito forte também, esse conflito. E temos agora uma situação onde ele está incentivando o conflito. Então, o Congresso foi importante. Inclusive Rodrigo Maia, inclusive setores... Não é de questão de esquerda ou direita aqui. Aqui foi a capacidade do Brasil afirmar o direito de populações tradicionalmente perseguidas, que lutaram e conquistaram o direito à terra, e ainda muitos não conseguiram, garantir um direito consolidado na Constituição. É isso. Foi uma vitória importantíssima essa. Frente parlamentar. Tem que ter frente parlamentar. O Conselho, para mim, tem que fazer articulação política com o Legislativo. É ilusório achar que a gente aqui vai estabelecer o que é política cultural nesse momento. A gente pode fazer, essa é a minha opinião, bem pessoal, a partir da minha experiência. O Conselho é fundamental, pode ser um ente decisivo, mas ele tem que ser um ente formulador, implementador e articulador em parceria com a Fundação, no papel que a Fundação tem como executivo. O Conselho pode ter como órgão auxiliar na articulação. Então, tem que dialogar com o fora. Por isso que eu estou feliz de estar aqui, vocês terem me convidado, porque eu estou fora. E vocês estão chamando pessoas de fora para trocar. Isso é muito bacana. Então, façam isso, porque eu diria que hoje o maior risco está aí. Se a gente não tiver uma base parlamentar e no judiciário, que é a segunda instância, se a gente não vencer no Congresso, tem que segurar no judiciário. Aí é a última chance de segurar o que pode vir, se vier o que ele diz que vem, não sei o quê, que tem muita coisa também que a gente não sabe se é ameaça, se é real, se é ventilação. Ainda a gente está vendo qual é o grau de materialização real do que ele diz. Mas se vier, você tem capacidade de conter danos e segurar. Então é importante articular. E daí a importância de um discurso amplo da cultura, de um discurso de cidadania, de incorporação de cultura como direito. Daí essa minha insistência de falar dos dados de acesso. É inaceitável que política cultural só trabalhe com os produtores e não tenha indicadores de acessibilidade, porque isso nos fragiliza. Seria como se a educação trabalhasse só com os professores e não com os alunos. Seria como se a saúde falasse só com os enfermeiros e com os médicos e não com os pacientes. Como é que eu vou defender uma política para a saúde se eu não citar uma epidemia de sarampo que está tendo agora, se eu não citar? Eu tenho que citar a população, eu tenho que falar que o alvo da política é a população. Os produtores culturais são legítimos parceiros e indispensáveis. Somos indispensáveis, porque criamos cultura e sem a gente também não existe essa política. Agora, reduzir a nós, isso é um erro. Um erro que nos deixa isolados da sociedade e nos fragiliza. E aí eles que não querem vão vir, eles veem essa fragilidade. E aí conseguem manipular a informação. Então é muito importante incorporar o acesso, é importante incorporar a economia, repito. Agora, uma economia para muitos, não uma economia para poucos. Quando falam em economia criativa no Brasil,
eu acho excelente, mas não uma economia para poucos, uma economia para muitos, que incorpore milhões de brasileiros no consumo cultural e que seja capaz de regular monopólios, oligopólios da indústria cultural para além de Rio e São Paulo, criando economia cultural em todo o Brasil. Porque se for só para Rio e São Paulo, e olha que eu sou de São Paulo, então não estou depondo contra meu estado, adoro ir para São Paulo, desfrutar daquela infraestrutura cultural, maravilha, mas não é justo que um país do tamanho do Brasil tenha a sua infraestrutura cultural só restrita a São Paulo. Isso não é correto. Tem cultura sofisticada em todo lugar do Brasil, não só na Avenida Paulista. Então, a gente tem que ter uma visão ampla da economia cultural e compreender, por exemplo, que as festas e feiras populares no Nordeste é uma economia pujante. Compreender que a música brasileira, em todo canto do Brasil, é uma economia pujante, que o design, que a relação com o espaço urbano, hoje, estamos num centro histórico como esse, tem vários no Brasil, de capitais abandonados, sem uma relação com a cultura, sem uma relação... E quando tem, é gentrificado. São Paulo viveu isso. Isso não é daqui, isso é do Brasil, das grandes metrópoles latino-americanas, na verdade. Passa por reativar o centro de ter um projeto de cultura no planejamento urbano, no plano diretor. A cultura tem que ser diretriz estratégica dos planos diretores. Isso foi algo que é difícil. Você vai esbarrar com vários interesses de foco de pressão, setor imobiliário, segurança pública, com uma visão antiga de segurança pública. Mas no momento que dá certo, a cultura resolve muito das dimensões sociais, culturais, segurança. A cultura é um elemento de qualificação do espaço urbano. Se a gente tivesse programação cultural aqui no centro, a gente teria mais segurança, mais habitação, mais fluxo, mais vida, em todos os sentidos. O IDH ia subir. Agora, essa depende de uma relação aí fundamental que eu acho que o Conselho deveria propor entre cultura e cidade, que talvez seja um dos temas mais importantes, a meu ver, da política cultural contemporânea. Isso, quando Gil assumiu lá atrás, em 2003, não era tão claro para a maioria de nós, que as cidades brasileiras iam piorar o que pioraram, e o governo contribuiu para isso. O governo Lula, esse foi um dos erros de Lula, na minha opinião, e do PT, apostou na concentração do dinheiro nas grandes cidades brasileiras, entupiu a cidade de automóvel, com renúncia fiscal para as montadoras, entregou o Ministério das Cidades para gente que não era do ramo, não teve planejamento. Resultados são cidades inviáveis hoje no Brasil. A cultura é parte da solução da economia criativa, abertura das ruas e das avenidas para as vivências culturais. As pessoas querem sair de casa, as pessoas querem viver na rua, querem caminhar, querem andar de bicicleta. Isso é desejo de 80% da população. Os idosos querem sair, estão trancados dentro de casa vendo programas policiais que aterrorizam e aumentam a paranoia. Uma população que já é vulnerável, não podem usufruir a rua, porque tem um aparato econômico que é voltado para uma ideia de exclusão. A cultura é importante nesse processo. Eu não estou falando de Florianópolis, estou falando do Brasil. E estou dizendo que os governos dos quais eu participei foram responsáveis por isso. Então, aqui não é dizer, olha, esse aqui, governo, não é nada disso. É a gente pensar, estamos aqui para pensar, estou em casa, me sinto em casa, então estou me permitindo ser bem sincero, sem ter muita papa na língua e ficar... Eu acho que não é hora para isso, para a gente ficar com muita formalidade, tentando... Né? A gente tem que dizer as coisas como a gente acredita que elas sejam. Eu acho que essa é uma relação estratégica. Cultura com a educação, decisivo. A educação brasileira está falida, o modelo está ultrapassado, não dá conta, não mantém as crianças e jovens na escola, perdeu a atratividade. Essa reforma que fizeram tentou dar um passo, mas é instrumental para o mercado só, que é uma dimensão, não estou dizendo que não é, mas é pouco. Você tem que formar para o mundo do trabalho, mas para o mundo da cidadania. Você tem que formar seres humanos complexos, né? Não só para o trabalho. Então, a educação tem um papel importante, a cultura como elemento de qualificação da educação é importante, do turismo. Então, tem uma relação aí de transversalidade que é estratégica. E é isso que nos tira de uma certa irrelevância. A gente não pode tratar a política cultural como edital para produtor ou edital para artista, nada contra. Mas nós temos tarefas grandiosas no Brasil para ajudar o país a sair desse limbo em que está. Nós temos que colaborar com a educação, colaborar com a reformulação das cidades brasileiras, colaborar
com as políticas de turismo predatório que ainda existem no Brasil, colaborar em modificar paradigmas, porque a cultura faz a diferença em todas essas discussões. Todas essas discussões. Na saúde. Saúde não é só remédio, não é só hospital. Saúde é informação, é acesso a dados, acesso a informação básica de higiene, de acesso à alimentação, formação alimentar. O audiovisual tem papel nisso, a cultura tem papel nisso. Achar que saúde é gastar só em remédio, em resolver a doença, você ignora que boa parte dessas doenças já estavam resolvidas há mais de 100 anos e tem a ver, às vezes, com hábitos de higiene, com acesso a coisas muito básicas na saúde alimentar. Um dos programas geniais que eu acho que o Brasil construiu nos últimos anos e que não estão conseguindo mexer é esse programa da agricultura familiar na merenda escolar. Essa obrigatoriedade que foi criada de que merenda escolar no Brasil tem que comprar de produtores de agricultura familiar um percentual e parte disso orgânico, isso é genial. Começou federal, hoje é estado e município. Disseram, olha, vão mexer na lei nacional, mas não importa, os estados e municípios já incorporaram isso. Aqui em Santa Catarina é potente esse programa. Por quê? Porque você melhora a merenda escolar, colocando alimento de qualidade do produtor rural, familiar, e gera uma economia para esse produtor cultural contar com um comprador. Olha que genial e simples. É você usar as compras públicas, em vez de comprar da Nestlé, comprar bolachinha, comprar Coca-Cola, dar dinheiro para essas grandes corporações com produtos que não são ricos em termos alimentares, são gostosos, eu não vou negar aqui que é gostoso, mas não alimentam uma criança, né? E você coloca... Isso é genial, isso é uma política pública, que eu tenho uma admiração e eu acho que não vai mexer. Não tem como mexer, porque se mexer nisso aí é um vespeiro. A quantidade de produtor, de escola, que hoje depende disso, veio para ficar. Então tem que ter essa relação. O que eu quero já fechar aqui e propor para vocês é considerem o caráter estratégico da cultura. Não pensem pequeno. O Conselho tem um papel fundamental no sentido de defender uma visão orçamentária, ajudar a Fundação a construir a defesa do orçamento. Vocês têm elegância, firmeza e qualidade para fazer uma interlocução de alto nível, mas que seja, assim como o Gil fez lá, e disse, presidente, me desculpe, mas eu tenho que comprar essa briga, porque é uma briga necessária. E no fim ele disse, Gil, você tinha razão, aquele barulho que você fez me ajudou com o Palocci, né, porque era Palocci. Porque ele chegou e disse, Palocci, olha ali o barulho que eles estão fazendo, eu estou ficando mal com eles. Aí Palocci, tá bom, presidente, aí deu. Né? Então funciona, é da política, gente. Às vezes ficam dizendo, não, mas vai incomodar. Incomoda, mas é do jogo. É do jogo. Né? Tem que incomodar. Com qualidade, com consistência, com dados, com respeito, mas com firmeza. Porque senão a gente fica aqui, né, com as nossas convicções, entre nós aqui, concordando que a política... Mas nós temos que conseguir mudar essa opinião nos órgãos institucionais. Né? Então, essa envergadura eu acho importante que o Conselho tenha, que se proponha a ter, né, que articule com os outros entes, que articule para fora, traga a universidade para perto, a UFSC está aqui disponível para estar com vocês. Não só eu, tem aqui estudantes, realizadores, produtores culturais que são formados lá, gente que já se formou, que está se formando em produção, gente que é da produção cultural de Florianópolis e do Estado, que é da universidade também, Zeca está aqui, muita gente, a universidade colabora já com isso, mas dá para trazer para mais perto, eu acho, podia estar mais próximo, na minha opinião, ainda tem alguns abismos a superar aí. A cidade pequena, mas às vezes parece que tem alguns quilômetros a mais do que a gente vê no mapa, né, do ponto de vista das relações políticas. Então, acho que é isso, vocês têm um papel enorme, mas eu acho que não dá... O maior risco, eu acho que é a gente olhar para esses instrumentos e não entender que eles são meios. Eles são meios para uma finalidade. Tem que ter política cultural, porque senão todo o resto não vou dizer que é perda de tempo, porque aí iria um pouco longe, mas é arriscado, porque aí a gente cai num terreno onde as pessoas vão se cansando. Eu já tenho muitos amigos pelo Brasil que dizem, cansei de ir naquelas reuniões porque não sai nada, ou não tem o quê. Não estou dizendo que aqui é assim, vocês estão fazendo.
mas eu acho que é pisar no acelerador, porque é o momento do Brasil. O maior remédio para essa situação atual não é ficar pensando pequeno e defendendo as pequenas, é se contrapor com um projeto de Brasil, um projeto de cultura. Se a gente ficar defendendo as boas e velhas conquistas do passado, corremos risco de perder tudo. Se a gente afirmar um projeto, a gente pode defender o que fizemos e apontar para um novo momento, porque o que passou, passou. Eu contei um pouquinho do passado aqui, muito en passant, mas não tenho apego nenhum, não tenho melancolia, nem acho que a gente tem que ficar olhando para trás, achando que ali era a grande era de ouro e agora é o horror. Não, nós temos que lidar com o presente, com o que está vindo aí. Lidar com os novos problemas. E, é claro, olhar para as experiências pregressas como quem, para a gente também não começar do zero e não reinventar a roda, que eu acho que é um luxo que não dá para se ter no Brasil, começar do zero. Tem muita coisa, tem um aprendizado enorme no Brasil. O Brasil é referência em política cultural no mundo. O programa Pontos de Cultura está em mais de 10 países do mundo. A nossa lei audiovisual tem países da Europa que falam, eu queria ter uma lei como a de vocês, não tem. O Brasil foi importante na Convenção da Unesco da Diversidade Cultural. Então, o mundo está perplexo. Quando o Brasil, o presidente, acaba com o MINC, elege a cultura como um adversário, mesmo que seja retórico, ataca a Amazônia, isso deixa o mundo perplexo, porque o mundo está acostumado com outro Brasil, um Brasil relevante em termos de democracia e relevante em termos de zelo pelos direitos culturais. A gente ganhou esse status no mundo. Mesmo sendo um país desigual, né, que não realizou cidadania para todos, então a gente não pode pensar pequeno, ficar só defendendo um edital, uma ação isolada, não, claro, tudo isso é importante, mas, sobretudo, firmar um projeto. Porque é isso que vai fazer diferença para conseguir os editais, para conseguir importância, respeito, espaços culturais, tudo que diz respeito à cadeia de valor da cultura. Então, é isso que eu queria. Desculpe se falei muito, mas acho que era um pouco o que eu fui provocado a fazer, de trazer um pouco uma visão bem sincera aqui para vocês. E estou aberto aqui para a gente poder conversar. Obrigado, gente. Manevi, gratidão, porque tu conseguiu articular exatamente aqueles elementos que nós estávamos solicitando ou necessitando, né, as proposições que são pertinentes agora para as nossas discussões, para esse momento atual que estamos vivendo, mas sem deixar de rememorar ou de lembrar de toda a trajetória, porque é exatamente isso, assim, para que a gente também não se acomode ou para que não deixe de continuar, sabe, numa articulação que vá além dessa instância que a gente conseguiu consolidar, que seria o Conselho. É muito mais do que isso. E, na verdade, quando a gente amplia essa discussão, no momento que nós estamos agora vivendo, é também um movimento de resistência, né? Nós precisamos continuar se colocando, assim, enquanto sociedade civil, enquanto governamental, o nosso conselho ele é paritário, mas ele vem num diálogo se constituindo, assim, e pensando, junto também com as instâncias que são daí, né, do governo. A Fundação de Cultura tem sido uma grande parceira, mas sempre lembrando que, sim, nós queremos mais. Nós queremos mais porque nós precisamos de mais. Nós temos muito pouco ainda na cultura da cidade. E, realmente, a nossa cidade, por ser uma capital, precisa ter um outro encaminhamento para que possamos também fortalecer, junto com os municípios do nosso estado. A gente precisa ampliar, né? Vai, no nosso caso, do micro para o macro mesmo. É necessário sempre esse diálogo, né? Do macro para o micro e ao contrário. Então, nós agradecemos e queremos abrir, porque é bem como tu falou, é uma conversa informal, essa era a pretensão, e que a gente possa abrir agora para as perguntas, né? Para as ponderações também com os colegas que estão aqui conosco, que são da área da cultura. Então, se alguém quiser se manifestar neste momento. Sim. Bom, maravilha te ouvir. Eu tenho uma experiência eu sou servidor efetivo do Estado e tenho uma experiência de 5 anos no Conselho Estadual de Cultura. Vou falar mais do ponto de vista do Estado e não do município, mas a formatação é basicamente muito parecida. Então, eu fiquei 5 anos no Conselho Estadual de Cultura, metade disso como secretário executivo, então eu acompanhei diariamente o trabalho do Conselho.
E eu queria chamar a atenção, na verdade, sobre o ponto que você falou sobre a articulação do Conselho com o Legislativo. E hoje em dia, né, desde 2017, eu estou aqui na Assembleia, trabalhando com a presidente da Comissão de Cultura da Assembleia. Então, eu tenho essas duas visões, tanto a do Conselho Estadual de Cultura como agora aqui do Parlamento. E realmente, esse tempo todo que eu fiquei no Conselho, eu não vi o Conselho dialogar em nenhum momento com o Legislativo estadual, em nenhum momento, com a Comissão de Cultura. E hoje, na Comissão de Cultura, claro, tem uma deputada que está a fim de fazer, está comprando as brigas e as discussões, etc. Isso é fundamental, claro. Mas mesmo deputados que não estejam inicialmente propensos a isso, eles podem ser sensibilizados a partir da articulação do Conselho, né? Mas chama a atenção de que, quando o Conselho se articula com uma Comissão de Cultura do Legislativo, ele ganha uma musculatura política maior e realmente é plenamente possível conseguir avanços. Plenamente possível. Vendo dos dois lados, eu consigo afirmar isso. Então, se não existe, eu não sei se existe ou não essa articulação com a Câmara dos Vereadores, acho que deveria começar ontem, porque é fundamental, realmente. Mas eu só queria colocar uma outra coisinha muito rápida. O Conselho Estadual, e aí talvez você possa comentar, Manivi, por que o Poder Executivo tem tanto medo da participação e do controle social? Por que eles tentam tanto esvaziar o Conselho ou controlar o Conselho? Eu falo isso de novo do ponto de vista do Conselho Estadual de Cultura, que acabou de acontecer algo, né, recentíssimo, que depois da aprovação da Lei do Sistema Estadual de Cultura, em janeiro de 2018, ela trouxe elementos democratizantes para o Conselho. O Conselho se tornou paritário, só a partir de 2019 o Conselho é paritário, é um absurdo completo, mas é isso que aconteceu. E também se democratizou a eleição dos representantes da sociedade civil. E na esteira disso tudo, a gente pensou que o Conselho ia conseguir eleger seu próprio presidente e acabamos de ter o que eu classifico como um golpe. Pode ser um pouquinho forçação de barra, mas nem tanto, porque a partir do momento que a lei do sistema foi aprovada, tinha um prazo de 120 dias para se aprovar um regimento interno novo. Esse regimento interno foi feito pelo Conselho, previa eleição inter pares para a presidência. Isso, estrategicamente, convenientemente para o Executivo, não foi aprovado por meio de decreto e valeu a lei anterior que o governador indicava o presidente. Então, nesse sentido, tramitou por um ano no Executivo e não foi aprovado a tempo de ter essa eleição interna, que poderia redundar na eleição de um representante da sociedade civil para a presidência do Conselho, que seria inédito. Então, o Executivo indicou um representante, antes da posse do Conselho, de um indicado dele, governo. E aí eu volto, não sei se cabe o comentário ou não, por que eu vi isso frequentemente? Porque o governo tem tanta dificuldade, tanto medo, não só o governo estadual, diversos governos, dessas instâncias de participação e controle social. Por que é tão difícil trabalhar em conjunto com essas instâncias, né? E por que você tem essa necessidade de evitar encaminhamentos que sejam críticos ao governo, que sejam de cobranças mais contundentes, etc.? Olha, eu acho que... Obrigado. Eu respondo agora ou posso? Rapidinho também. Obrigado pela pergunta e provocação. Eu acho que a gente está construindo ainda a nossa cultura democrática no Brasil. O Brasil não realizou plenamente ainda A gente está na democracia, tem gente que diz que não, mas eu acredito que a gente ainda está numa democracia, mesmo que tenham erros e problemas sérios, né, na maneira como a gente conduziu certas situações no Brasil recente. Tem minhas críticas, mas acho que a gente ainda está dentro de um limiar democrático, mas a gente não construiu uma cultura democrática, que é diferente da democracia formal. Então, há dificuldades. Eu gosto de citar a experiência que a gente teve com o Plano Nacional de Cultura, que o Sistema Nacional de Cultura foi por decreto. Decreto de 2006, presidente Lula, e depois mandaram o projeto de lei, mandamos o projeto de lei. Mas eu acho que aquilo foi um erro, porque uma coisa tão complexa como um sistema, na minha opinião, eu estou reconhecendo um erro do governo do qual eu participei. Não deveria ser por decreto, deveria ser por projeto de lei. Já o plano foi para o projeto de lei. O Lula mandou em 2010 e foi aprovado em 2010. Quem é que relatou o PNC?
Vamos ver se alguém aqui lembra, quem acompanhou na época. O Plano Nacional de Cultura passou pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, né, passou por todos os estados do Brasil, em seminários regionais apoiados pelo Ministério em parceria com o Legislativo. Presidente da Comissão de Educação e Cultura no Senado, senadora Marisa Serrano, PSDB. Oposição frontal ao governo em uma dezena de temas. Mas a gente trabalhou de tal maneira com os estados que ela um dia chegou para a gente e falou assim, olha, no meu estado, eu sou oposição a vocês, mas no meu estado, onde eu vou, os produtores culturais que eu conheço, que são críticos, inclusive, a coisa que vocês estão fazendo, mas reconhecem que esse processo foi legítimo e foi democrático. Então, assim, eu não vou obstruir. E vou aprovar como presidente do Senado, não tenho o que dizer, parará. Conseguimos. Evidentemente, isso foi um processo que, estou contando o final da história, teve muitas diferenças e idas e vindas nesse processo, mas a gente conseguiu construir algo que, para passar naquele momento no Legislativo, tinha que ter o ok da oposição. Tínhamos uma pessoa com uma visão, né, que não era pequena também, a sorte de ter uma senadora que olhou o trabalho, reconheceu que aquilo era uma política de Estado, não era a visão, era para 10 anos, ou seja, ela achava que, na época, Serra ia ganhar as eleições. Ela disse, olha, se Serra ganhar, o que está no plano, a gente, inclusive, vai fazer. Disse, beleza, senador, então, que bacana, a gente está no melhor cenário aqui. E mesmo, por exemplo, a lei da TV Paga, que hoje está resistindo, passou no Senado. Sarney era presidente do Senado e também um deputado daqui chamado Borhausen, Paulo Borhausen, que é filho do... que era ligado à telefonia, apoiou o projeto, porque esse projeto explorou a seguinte situação. Você tinha radiodifusores, TVs, brigando com telefônicas. E a gente teve que moderar esse conflito aqui para criar uma regulação que abrisse para o produtor independente a partir do conflito que se dava entre essas duas forças aqui. E ele estava ligado à telefonia. E foi preciso trazer a telefonia para a negociação. Então ele disse, olha, isso eu trago. Agora nós vamos ter que construir aqui um interesse público, aí o governo falando de que nessa negociação o produtor independente vai ser ouvido e vai ter uma cota para o cineasta brasileiro poder ter seu filme ou série comprada por esses canais que vão ser criados no Brasil. De maneira muito simplória aqui, para dizer que esses espaços, eu acho, do legislativo, é onde, no meu entender, uma política cultural tem que se enxergar como horizonte máximo. Então, se o Conselho não está dialogando com vocês, eu acho que tem que... Esse diálogo, a tua presença aqui e a possibilidade de trazer a deputada, outros deputados, a Comissão de Cultura para próximo do Conselho e vice-versa, e também a Câmara de Vereadores, né, com o que vocês têm, eu sei que vocês têm mais, mas eu acho que é isso, vereadores, deputados e deputados federais da bancada catarinense. Quando teve essa história na UFSC agora, do corte do orçamento e tal, essa coisa toda, conversando com uma colega minha que é ali do staff, da administração, eu disse, olha, minha opinião pessoal, a primeira coisa que tem que fazer é chamar a bancada catarinense de cultura, pô. E é o seguinte, deputado A, B, C, de esquerda, de direita, vai falar um A da universidade? Não vai defender o orçamento da universidade? Cadê a bancada catarinense? Todo mundo, cara. Chama a bancada. O reitor tem que chamar a bancada. E marca a reunião que o presidente da República ele vai atender poucas pessoas no Brasil. Mas, assim, bancada de Estado atende. Você sabe que atende. Se a bancada catarinense fala assim, quero uma reunião para discutir 3 assuntos, então o que vai receber? E falar, não dá para você cortar o orçamento da universidade, cara. Assim, quer discutir não sei o quê, tá? Vamos discutir. Agora é o seguinte, isso aqui você não pode asfixiar o custeio da universidade, meu amigo. Isso aqui é suprapartidário, é defender a nação. Né? Então, assim, agradeço a tua provocação, porque eu acho que essa relação com o legislativo, na minha opinião, hoje, é tão importante quanto a relação com o executivo, ou até, em alguns momentos, para a gente se proteger, blindar e propor mais. Opa. Pode, Zeca, só um momentinho. Eu só queria, dentro desse contexto da tua fala, salientar assim, que no Conselho Municipal, que somos paritários, né? Então, assim, os presidentes eles são eleitos e nós temos um acordo interno
na verdade, que agora a gente quer salientar bem no regimento, que os nossos presidentes, no caso, nessa gestão é o Márcio, sejam sempre da sociedade civil, até para que a gente tenha mais liberdade nas nossas lutas. E essa parceria com a Câmara de Vereadores ela tem sido também essencial. Desculpa, pedir só a brevidade nas perguntas, nas colocações, pelo tempo. A gente pediu uma gentileza do pessoal que está nas filmagens até as 9h20, então temos 20 minutos aí para participar. Ô, Manevi, assim, brilhante, né, tua palestra aí. A gente sabe que em qualquer tomada de decisão de um gestor, né, precisa ter dados, né, como tu falaste, né, dados para planejar, para tomar decisão. Né, e eu queria saber, assim, se tu acha que só os dados do IBGE, o IBGE faz um papel importantíssimo, são suficientes, ou se tu acha legal, assim, até a contratação de um observatório, como acho que a Ancine fez licitação, né, e tem vários dados. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Zeca, acho fundamental o que você colocou. Acho que o IBGE é essa instituição de grande credibilidade que faz as pesquisas PNAD, POF, né, que balizam aí decisões do Brasil inteiro, econômica, social. Agora, cada segmento da cultura, eu acho que merece um recorte de profundidade. Na minha opinião, deveria envolver as universidades, envolver os observatórios, envolver dados econômicos de instituições econômicas, instituições de pesquisa, tipo IBOP, e até às vezes de qualidade de dados qualitativos. Por exemplo, a nossa série de televisão de conteúdo independente hoje batem recordes de audiência da TV paga. E pouca gente sabe no Brasil que hoje são as séries mais queridas do Brasil, são as séries que nasceram com a lei de 2011. Ou seja, os canais estrangeiros, se acabar com a lei hoje, alguns eles vão manter porque eles ganharam notoriedade. Esses dados não estão públicos. Então, eu corroboro porque a gente precisa ter dado para essa disputa de ideias com a sociedade, para a gente ter uma disputa de opinião e ganharmos uma maioria na sociedade brasileira que compreenda a importância da cultura como economia, como direito. Eu acho que esses estudos são essenciais e aí eu acho que falta muito. E às vezes é barato. Um estudo desse a gente acha que é caro. Às vezes um dinheiro para, por exemplo, alguns economistas da UFSC, por exemplo, estudarem economia da cultura em Santa Catarina, às vezes é pequenininho diante de certos valores, às vezes de fomento que existem, que eu sei que o dinheiro é pouco, mas assim, a gente pode incorporar isso como uma dimensão. Então, de pleno acordo. O pessoal está tímido. Eu tenho só uma colocação de uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que Mujica fez uma declaração há pouco tempo agora que a gente tem que trabalhar menos e viver mais, né? Entra um pouco nessa linha da economia criativa e, como tu explanou bem aqui, essa necessidade da gente trabalhar com a cultura dentro da economia criativa para não se perder a função exatamente da vida, né, da nossa humanidade. Sou fã do Mujica. Acho que ele consegue dizer de maneira simples e direta coisas complexas, às vezes, e falar para muita gente, né? Não só para aqueles como nós que estão, às vezes, ali mais... Eu acho que é isso. O modelo que está sendo proposto para o Brasil, que eu não concordo, é a ideia da superexploração do trabalho como a única entrada no capitalismo possível. Eu discordo desse modelo. Eu acho que tem outros países do mundo que estão demonstrando que é possível ter uma inserção no capitalismo soberana. Essa bobagem de que é comunismo, não tem nada disso, não tem comunismo. O que tem é uma disputa hoje entre social-democracia e capitalismo selvagem. É a única coisa que eu vejo. A possibilidade do Brasil entrar preservando sua população, sua cultura e respeitando a nossa história e tendo tempo e dando o direito de cidadania às pessoas poderem não apenas trabalhar, mas viver, né, e exercer as suas liberdades culturais, de expressão, a fruição, o prazer, né? Que a cultura está muito ligada ao prazer, né, ao sonho, à liberdade, ao gozo, né? Mas o que a gente está propondo atualmente é uma inserção subordinada como mão de obra barata no andar de baixo do capitalismo, ou seja, é de considerar que o Brasil é potência cultural, que a gente produziu um gênio como João Gilberto, que produzimos música como poucos países do mundo, que produzimos arte como poucos países do mundo, respeitados no mundo inteiro, e apostar num modelo de predação
que, pior, é limitado no tempo, porque a gente não sustenta isso por muito tempo, a natureza não aguenta, né? Nada contra a gente também ser parte, somos celeiro do mundo, temos a contribuir como parte da... somos o celeiro e alimentamos parte do mundo. É verdade, somos, pelo território que temos, mas a gente não está condenado a ser um país produtor de commodity a vida toda e oferecer relações de trabalho que são perversas e que nenhum país do mundo do tamanho do Brasil aceita mais, né? Então, eu sou contra esse projeto. Eu acho que o Brasil pode mais do que isso, pode oferecer algo. E a cultura é parte disso. Tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista das relações humanas, da qualidade das relações sociais, a gente pode... Eu tenho a impressão que a população quer isso, né? Ela, evidentemente, sob pressão da sobrevivência, pode achar que a única saída é o inevitável, mas as pessoas vão abrir mão da sua espiritualidade, da sua vivência cultural, das suas relações humanas, culturais. Eu não acredito. Por isso que eu não consigo ser pessimista, apesar de tudo que acontece. Eu acho que o Brasil não cabe nesse modelo que estão propondo. Então, o país é muito grande, muito complexo para caber. É como pegar um pé desse tamanho e botar num sapatinho de Cinderela. Não cabe. Assim, porque quem conhece um pouco o Brasil sabe que não cabe. Assim, um país complexo como o nosso, ser um mero produtor de matéria-prima e fornecedor de músculo barato para o capitalismo do nível baixo internacional. A gente é mais do que isso. Acho que dá para pedir mais do que isso, né? E seguindo nessa linha, vou pedir licença para fazer mais uma pergunta nessa linha, em relação às tensões que a gente vive entre a força das empresas de oligarquias, né, no controle artístico, né, com o dinheiro, e o direcionamento cultural que eles dão, né? Então, tu falou isso, queria só que tu faça um pouquinho mais também, né? Como a gente contornar esses objetivos, por exemplo, como a especulação imobiliária aqui no centro-leste, aqui de Porto Alegre, de Florianópolis, é muito forte. Ato falho. Ato falho feio. É muito forte aqui, né, nessa parte do centro-leste. Está havendo uma briga muito grande para a economia, dentro da economia criativa, o setor cultural, a especulação imobiliária, alguma ameaça de gentrificação, né, ou de apropriação desse espaço cultural pelo valor econômico, né, pela segregação. E queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse ponto. Olha, eu acho que é o que você disse. O seu ato falho foi bom, porque é aqui, é Porto Alegre, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Todas as grandes metrópoles brasileiras estão vivendo esse dilema. Se elas vão conseguir ter soberania e autonomia para propor seu planejamento urbano, dialogando com todas as forças empresariais, inclusive, que faz parte de quem investe, mas mantendo a sua capacidade de tomar decisões públicas sem se submeter ao imediatismo desses interesses, afirmando lógicas de longo prazo, afirmando um zoneamento capaz de manter as cidades viáveis, porque as cidades brasileiras estão inviáveis, né? Apostando em mobilidade urbana, apostando em áreas verdes, apostando em áreas compartilhadas, que é o que a população tem em pesquisas dito que quer nas grandes cidades, porque as pessoas de direita ou de esquerda, de centro, não importa, elas querem viver cada vez mais nesses espaços. Tem pesquisas que mostram que shopping center está tendo problema, porque as pessoas têm um esgotamento desse modelo do privado. As pessoas querem ir para a área pública. Por isso que deu tão certo em São Paulo a Paulista Aberta. Tanto que mudou o governo, manteve e ampliou. Então, assim, não isso está vindo. Então, assim, na minha opinião, é preciso republicanismo, ou seja, trato da coisa pública não pode ser determinado. O setor privado é parte da vida. Como eu disse, eu vejo que a briga não é entre capitalismo e comunismo, mas entre capitalismo selvagem e social-democracia, ou seja, entre um Estado submetido e determinado de fora por interesses externos ou um Estado que represente a sociedade democraticamente e realize um planejamento cidadão, né, a partir das suas dimensões. É isso que eu vejo. Então, acho que o desafio é incorporar a cultura no plano diretor. Aqui tem toda hora a discussão do plano diretor, que é importante. Eu acho que devem estar mexendo nesse plano, porque sempre que eu vejo um monte de prédio começar a ser construído assim, da noite para o dia, eu tenho a sensação de que alguém no setor imobiliário viu que o plano diretor está num eclipse, que a lei já não está valendo. Isso acontece, principalmente quando muda governo. No primeiro dia invadem terrenos, é uma anarquia.
não no sentido bom da palavra, mas no sentido do o privado se apropriando das terras públicas. Então é o seguinte, eu não acredito em política cultural que não esteja no plano diretor. Legal o plano municipal de cultura, legal o plano nacional de cultura, mas é o seguinte, gente, se a cultura não está no plano diretor, assim, tipo, não consigo entender onde vai estar. Assim, tipo, é o que regula o zoneamento do espaço, é o que regula onde vai ter centro cultural, é o que regula onde as pessoas podem caminhar, é o que regula onde você pode brincar com carnaval, é o que regula onde acontece à noite. Em São Paulo, a gente começou a construir uma política para a noite, o direito à noite. Tinha um movimento, fizeram até um manifesto da noite. Em Amsterdã, existe o prefeito da noite. Tem o prefeito do dia e o prefeito da noite, que é uma cidade de 24 horas, como as nossas grandes metrópoles. E disseram, olha, como é que vocês em São Paulo, uma cidade de 24 horas, não regulam a noite, garantem certas possibilidades. Por exemplo, não tinha um ônibus das 4 e 5 horas da manhã que recolhesse todos os sobreviventes da noite para levar, como tem em Paris, em Amsterdã, em Nova York. Não tinha. O famoso corujão, né, que lá às 5 da manhã recolhe todo mundo e leva para casa, né, que é fundamental para quem vai da periferia para o centro, você ter esse ônibus não circular. Foi uma coisa, por exemplo, uma coisa de política da noite. A possibilidade de ter áreas onde você tenha música à noite, sem conflitar com o direito dos que querem dormir. É possível? É. Agora, se você deixar no caos, é guerra. É guerra de quem quer pular carnaval com quem não quer brincar de carnaval. É guerra. Mas se o Estado entra moderando, que é o tal do prefeito da noite, ele cria soluções para você poder ter balada e áreas de música rolando na cidade definidas no território, que foi o que aconteceu com Baixa Augusta, lá em São Paulo. Só que o que aconteceu com a Baixa Augusta é muito maluco, porque o Baixa Augusta gentrificou, bombou. Né? À noite, ali começou a acontecer a noite e tal, os empresários começaram a investir, incorporar ali, e aí expulsaram a noite, que era a razão de ser simbólica de construírem ali. Então, tem um movimento posterior que é como é que você mantém esses ganhos simbólicos no território. Então, gente, política cultural, essa foi uma briga que a gente tentou comprar em São Paulo. Digo tentou porque perdemos muitas também. Não estou dizendo que foi fácil para nós, não. Não é porque também está no governo de esquerda que tudo é fácil, tudo é difícil também. É briga, perdemos várias. Plano diretor entrou algumas coisas, outras tantas caíram lá na Câmara e foi pega para capar. Mas algumas coisas entraram. O que entrou, por exemplo, foi a zona de interesse cultural. Foi criado um termo que é a zona de interesse cultural no plano diretor, que cria umas áreas onde você pode ter isenção de imposto para empresas culturais, onde você pode ter uma noite cultural pacificada com seus moradores, como no caso da Praça Roosevelt, que vocês conhecem, lá em São Paulo. Ali pacificou, por exemplo. Tem sempre um ou outro que vai brigar, mas assim, acalmou. A Associação de Moradores conversou com... A gente conseguiu criar um pacto ali. Como? Incorporando também o que aqueles moradores queriam, lá em São Paulo. Eles não queriam só todo dia skate e funk e a cultura jovem. Tudo bem, de vez em quando ter, mas também queriam um piano na praça. Queria também uma biblioteca ambulante, queria ter atividades de tarde. Então, dialogando, diminuiu a guerra. Ficou no conflito mais um para um. Porque sempre vai ter um que vai... não quero ter que tirar a cultura, não sei o quê. Vai ter sempre um ou outro. Mas isso era instrumentalizado politicamente. Essas associações eram meio barricadas de até partidariamente. Tal. Então, assim, tudo isso é muito importante, gente. Assim, plano diretor tem que estar... assim, eu não sei quando é que vai ser renovado aqui o plano diretor de vocês. Tá trabalhando, né? Está trabalhando? Então, assim, na minha opinião, tipo, discute isso no conselho. Discute isso no conselho, meu. Assim, tipo, vamos, né? Eu acho que a fundação tem que ser ouvida, o conselho tem que ser ouvido, porque assim, interfere na vida de vocês. O que vai acontecer aqui? Aqui tem programação, pode ou não pode? Me disseram que o código de costumes aqui é dos anos 60. O código de moral e bons costumes ainda é dos anos 60. Em muitas cidades do Brasil ainda é um código de moral e bons costumes. Nos anos 60 ainda não tinha nem videotape ainda, não tinha nem... faz muito tempo. Ainda era Flash Gordon, que era o ficção científica. Faz muito tempo. Como é que tem uma lei de 60 e tantos que é a lei de moral? Florianópolis é uma cidade internacional, uma cidade cosmopolita, uma cidade que, né, complexa, que já não é isso. Né? Então a lei tem que se atualizar. Então, assim, o plano diretor.
Então, assim, como é que vocês podem impactar outros marcos regulatórios da cidade que já existem? Que também a gente fica muito nisso. Vamos criar a lei de fomento, vamos criar o fundo. Bacana, legal, legal, cria. Agora é o seguinte, vai interferir nos marcos regulatórios que determinam para onde a cidade anda? Ah, não, isso não tem nada a ver com a cultura. Tem tudo a ver com a cultura. Cultura e cidade é uma coisa só, gente. É um impacto direto no espaço público, espaço urbano, cara. Então, assim, teve gente que já defendeu, isso a gente queria, perdemos essa, que era criar um imposto de especulação imobiliária para ir para o Fundo Municipal de Cultura. Né? Um condecine cultural local. Que faz sentido, porque o que o pessoal do Baixo Augusto dizia. Quem é que trouxe esses prédios para cá? Quem é que trouxe as incorporadoras aqui para Augusta? Fomos nós, com as casas noturnas. A gente que trouxe. Não é justo que eles paguem um pouquinho para fomentar mais cultura? É cadeia de valor. Contribui quem é da cadeia da valor. Porque assim, o grande argumento é a gente não é da cadeia cultural. Por que eu vou pagar para um fundo municipal? Não tem nada a ver com isso. Eu sou incorporador imobiliário. Meu amigo, você constrói onde tem dimensão simbólica. Você bota no teu cartaz que ali tem uma biblioteca. Você bota no teu cartaz, você vende um apartamento que você diz que ali tem um centro cultural perto de você. Olha aí as incorporadoras, elas dizem, olha, aqui tem cultura. Então eles usam, mas depois não contribuem. Então, o raciocínio era, será que eles não podiam botar, porque eles ganham tanto, né? Botar só um pouquinho num fundo municipal de cultura? Aí foi uma briga danada lá, essa a gente não conseguiu. Mas o raciocínio fazia sentido, entendeu? Porque também tem isso, gente. Vamos criar um fundo municipal de cultura. De onde é que vai vir o dinheiro? Quem que vai pagar? A fundação vai ter que ir lá no Tesouro brigar? Já briga pra caramba. Tem que ir lá tem que conseguir. Cada real é uma briga danada para conseguir, para lutar para fazer um edital. É uma briga. Vai brigar no Tesouro? Vai pedir dinheiro no Tesouro? Não, legal. O Gil, vamos brigar. Vamos lá, vamos brigar no Tesouro. Vamos pedir 1%. Bacana, tamo junto. Mas se puder descobrir uma outra fonte de receita para jogar no fundo, é uma visão de economia da cultura, uma visão de regulação e uma visão mais que a gente pode começar a pautar. Como foi, aliás, uma lei aqui de Florianópolis, que é inovadora em termos de Brasil, é citada. Onde eu vou no Brasil citam essa lei, que é a lei do Funcine. Que eu sei que tem essa questão da inconstitucionalidade, do ciclo da vinculação, que é um argumento que eu entendo. Toda receita vai dizer que é inconstitucional porque eles não querem pagar. Isso eu entendo, é uma briga. Isso é judicial, dá para justiça. Que foi uma briga que vocês conseguiram. Mas essa lei aqui é pioneira e é uma lei elogiada. Por quê? Porque é um fundo municipal do primeiro do Brasil que criou uma relação com a economia da audiovisual, a sala de cinema e contribui para aquele fundo. Está desatualizado, precisa renovar, mas a ideia é boa. O Condecine é isso, pô. Então, assim, de onde é que vai vir o dinheiro? É só do Tesouro? Eu acho que essa é uma discussão importante para você. Então, discutir a economia da cultura é também pensar a fonte de receita, é pensar a cadeia produtiva, né? E a gente olhar o plano diretor, olhar esses outros marcos. Então, acho que isso é eu vejo assim, vocês, conselho, discutindo isso. Tipo, é o lugar onde essa discussão pode acontecer. Vocês têm legitimidade para fazer essa discussão, entendeu? Para trazer a sociedade para esse campo, né? E além. Alfredo Manevi, a gente agradece. Por favor, Zélia. Quer o microfone? Eu queria muito te agradecer. Gente, que fala maravilhosa, Manevi. Tu és demais. Realmente, muito obrigada. Que bom que a gente te trouxe para cá, né? E sabe o que eu sinto? É que está faltando o pessoal, mais gente, né? Do governo, da prefeitura, né? Eu acho que o pessoal do Conselho Estadual, a gente vai começar a articular isso, vamos começar a levar uma Nevi, a universidade tem um monte de gente boa lá, para começar a mexer com tudo isso, porque quem tem que escutar não está. Eu fico assim, a gente está lá dentro do conselho e a gente discute, a gente fala, e eu sinto, e quando eu digo para eles, né, eu digo assim, a gente tem que ser escutado, quer dizer, a nossa palavra tem que ir mais longe, porque nós ficamos nesse pequeno que é, claro, super importante, que é o conselho, né? E eu sinto que, às vezes, eu sinto demais que a gente não tem essa força, mas que nós temos, se a gente lutar, a gente chega, mas que não chega a nossa fala lá adiante. Então, eu sempre falo assim, meu Deus, isso tem que ir além da gente, né? E como é que a gente vai chegar nesses administradores, né? Nesse pessoal que tem a caneta na mão, né?
que pode realmente repassar, escutar e nos colocar em vários lugares, né, para a gente poder estar discutindo essa cultura no meio de tantas outras coisas que estão surgindo. Então, assim, Manevi, mas assim, muito obrigada. Eu estou saindo daqui com meu coração, acho que assim, muito agradecida, acho que cheia de energia também para a gente poder encaminhar essas lutas que são tão grandes, ainda mais nesse governo que estão agora, nesse momento político tão difícil, mas que, quando eu vejo que nós estamos juntos, né, isso nos dá uma força grande, assim, né? Te agradeço muito e a gente vai trabalhar muito, porque agora, meu filho, tu não vais mais parar. Começar dentro da sua universidade, nós vamos conversar muito lá dentro. Tem muita gente lá também que tem que discutir também, escutar, né? E vamos conversar isso, né? Cadê o Pedro? Né? Está aqui. Oi. Zélia, muito obrigado pelas palavras. Muito obrigada. Eu acho que as palavras da Zélia refletem o que todos pensam aqui também, né? Agradecemos profundamente as palavras e os ensinamentos. O nosso próximo encontro vai ser dia 19/8, a próxima segunda, no mesmo horário, aqui no mesmo local. O tema vai ser Gestão das Políticas Públicas da Cultura, com o Fábio Garcia e a Heloísa Delanhello. Então, muito obrigado a todos. Uma boa. Agradeço. Para finalizar, a gente convida a nossa superintendente Roseli para entregar alguns livros aqui para o nosso palestrante. Opa, obrigado. Valeu, mais gente. aqueles lá. Valeu, boa noite. Obrigado.